Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo, parte 29. Capítulo 271. A pequena comoção causada pelos ninjas de Kirigakure e Suna na Vila da Folha não gerou a menor repercussão. Em contraste, o estilo Madeira era o verdadeiro foco de atenção no mundo ninja. Com o passar do tempo e a chegada da primavera em Konoha, a vila começou a recuperar sua economia a uma velocidade surpreendente, graças à chegada de mercadores das principais nações do mundo ninja. Embora fosse evidente que Konoha estava aproveitando a influência da sucessão do quarto Hokage para estimular a economia, a combinação do estilo Madeira com o Mangekyou Sharingan fez com que as outras principais vilas ninja a aceitassem tacitamente. Afinal, era apenas uma pequena tática para acelerar a recuperação econômica, nada comparado ao choque que o Liberação de Madeira havia causado. Na noite anterior à cerimônia de posse do quarto Hokage, na sala de conferências do Hokage, 1 a 1, os ninjas de Konoha entraram silenciosamente. Os convocados para a sala de reuniões estavam tomados pela inquietação. Entre eles estavam a elite dos clãs Uchiha, Senju e Hyuga, e até mesmo representantes do clã Hyuga, incluindo Yashi Hyuga e 2 Jounin do clã principal, Lord Hokage, Senhor Quarto Hokage. Com a chegada dos presentes, a porta finalmente se abriu, revelando a figura de Uchiha Yoru. Atrás dele estavam Tsunade, Uzumaki Kushina e Uchiha Mikoto. Desculpe a demora. A vila tem estado bastante ocupada ultimamente, disse Yoru com um sorriso, acenando casualmente com a mão. Ao contrário da postura altiva da liderança anterior da terceira geração, sua atitude acessível inspirava ainda mais respeito. Por quê? Porque no mundo ninja, a força é tudo. Com a presença de todos os ninjas convocados, a atmosfera tornou-se tensa. Observando os presentes, perceberam que todos não só possuíam o título de Jounin, como também eram membros importantes de seus respectivos clãs. Por um instante, todos ficaram perplexos, tentando entender o que estava acontecendo. Amanhã seria a cerimônia de sucessão do Hokage, mas esta noite, os 3 grandes clãs de Konoha foram convocados. Embora o clã Hyuga fosse dividido em famílias principais e secundárias, ainda assim era uma linhagem prestigiosa no mundo ninja. Assim que todos se acomodaram, Yoru e os 3 que o acompanhavam sentaram-se nos lugares que representavam a liderança. Observando a sala, Yoru sorriu e dirigiu-se à plateia. Graças ao esforço de todos e ao trabalho árduo de inúmeros camaradas na aldeia, nossa economia conseguiu se recuperar rapidamente. Tudo isso graças ao Lord Hokage, respondeu alguém. Ninguém era tolo, todos sabiam dizer as coisas certas. Desta vez, o elogio era sincero, considerando o longo atraso na cerimônia de sucessão do Hokage. Agora era evidente que o atraso era uma manobra estratégica do Hokage para estimular a recuperação econômica da vila. Após a cerimônia de sucessão de amanhã, meu casamento acontecerá daqui a 10 dias. Acredito que a maioria de vocês já esteja ciente disso. Quando Yoru mencionou seu casamento iminente, o rosto de Uzumaki Kushina ficou vermelho de vergonha, enquanto Mikoto sorriu calorosamente, com uma expressão ainda mais doce do que antes. Apenas Tsunade soltou um suspiro de orgulho, mas nem mesmo um jutsu de nível S conseguiu esconder o leve sorriso em seus lábios. Parabéns, Lord Hokage. Parabéns. Embora confusos quanto ao propósito da reunião, todos sorriram e ofereceram seus parabéns. Nesse momento, Tsunade tossiu e mudou o rumo da conversa para o assunto principal. Todos, o motivo de termos convocado vocês esta noite é para discutir um assunto de grande importância não apenas para Konoha, mas para o futuro de todo o mundo ninja. Por favor, deem uma olhada nesses pergaminhos. A pesquisa começou durante o reinado do segundo Hokage e, recentemente, fizemos uma descoberta importante. Ao sinal de Tsunade, suas assistentes, Konan, Shizune, Kurenai Yui, Mabui, Yujito e Samui distribuíram os pergaminhos com os dados da pesquisa. A atmosfera ficou tensa quando os participantes abriram os pergaminhos, esperando uma missão desafiadora. No entanto, à medida que liam, suas expressões mudaram drasticamente, culminando em choque. Como é que isto é possível? Nem mesmo Yashi Hyuga, conhecido por sua compostura, conseguiu esconder seu espanto. Seus olhos se arregalaram e ele quase deixou cair o pergaminho que tinha nas mãos. Os Jounin Uchiha e Senju, embora de certa forma preparados, ainda ficaram abalados ao lerem as últimas descobertas. Senju, Uchiha, Uzumaki e Hyuga. Como isso pôde acontecer? Não apenas Uchiha e Senju. O jovem Kakashi Atake, presente graças ao seu Sharingan, ficou completamente atônito. Essa revelação abalou sua visão de mundo. Nem mesmo Uchiha Shizui, conhecido por sua calma, conseguiu manter a compostura. Enquanto Tsunade observava suas reações, ela falou solenemente. Vocês são todos membros importantes de seus clãs e ninjas de nível Jounin. O conteúdo desta reunião é classificado como ultra secreto. Antes de partirem, uma equipe de selamento aplicará um jutsu de selamento de memória para evitar qualquer vazamento. Senju Navaki, incapaz de se conter por mais tempo, saltou de pé e gritou. Irmã, isso não pode ser verdade, né? Não só os Uchiha e o nosso clã Senju são da mesma linhagem, mas também os Hyuga e Uzumaki, e até mesmo o clã Kaguya de Kirigakure. Os pergaminhos de pesquisa eram simplesmente chocantes. Eles documentavam claramente que por meio de extensa pesquisa, descobriu-se que os clãs Senju, Uchiha, Uzumaki, Hyuga e até mesmo o clã Kaguya de Kirigakure compartilhavam um ancestral comum. Já era chocante o suficiente descobrir que os clãs Uchiha e Senju compartilhavam um ancestral. Mas agora estavam sendo informados de que todos esses clãs eram uma grande família. E estes eram apenas os dados conhecidos, pode haver ainda mais por descobrir. Isso é verdade.
Além disso, identificamos outras semelhanças, como a habilidade inata de Yujito de controlar bestas com cauda. Pesquisas sugerem que sua linhagem se conecta a Kinkaku e Jinkaku de Komogakure, que também são considerados descendentes do sábio dos 6 caminhos. Isso significa que pode haver inúmeras outras linhagens no mundo ninja que ainda não descobrimos. Uma coisa é certa, o mundo ninja ainda guarda muitos segredos. As palavras de Tsunade eram pesadas enquanto ela examinava a sala, seu tom tornando-se ainda mais sério. Esses dados foram verificados. Aqueles que estiveram envolvidos nesta pesquisa podem visitar as instalações secretas de pesquisa da aldeia para confirmá-los pessoalmente. A sala mergulhou em um silêncio atônito. Sharingan encarou Byakugan, Byakugan encarou Senju, e finalmente todos os olhares se voltaram para o Uzumaki. O que? Eles eram todos da mesma família? A lenda do sábio dos 6 caminhos conta que o chakra surgiu pela primeira vez neste mundo por causa dele, e assim, nasceram os ninjas. Por que então certos clãs possuem Kekkei Genkais únicos? Se todos os clãs Kekkei Genkais são descendentes do sábio dos 6 caminhos, podemos ousadamente hipotetizar que a maioria dos principais clãs do mundo ninja são seus descendentes. A ousada especulação de Tsunade como ninja médica deixou todos ainda mais perplexos. Mas antes que ela pudesse continuar, Yoru tossiu sem jeito, interrompendo-a. Ele não podia deixá-la prosseguir com teorias tão mirabolantes. Ninjas médicas como Tsunade eram tão obcecadas por pesquisas sobre linhagens sanguíneas quanto Orochimaru. Pessoal, estas são apenas hipóteses. No entanto, os dados confirmados revelam que os clãs Senju, Uchiha, Hyuga, Uzumaki e o clã Kaguya de Kirigakure de fato compartilham uma origem comum. Enquanto as palavras de Yoru ecoavam pela sala, Tsunade, embora interrompida, ainda parecia ansiosa para continuar. No instante seguinte, sob os olhares arregalados de todos os presentes, seus olhos castanhos ficaram vermelhos como sangue, e 3 tomoe negros apareceram lentamente. Há mesmo necessidade de duvidar disso? Quanto às características dos clãs Hyuga e Kaguya, talvez seja preciso mais tempo. Após ver Tsunade revelar corajosamente o Sharingan, Yoru, que estava ao lado, sorriu e colocou uma das mãos no peito, formando um selo. Num instante, o chão da sala de reuniões começou a brotar e, diante dos olhos de todos, uma árvore enorme cresceu rapidamente. Isso não é Genjutsu. Ao ativar seu Byakugan, Yugayashi confirmou que não era uma ilusão e ficou completamente estupefato. Sem mencionar que até mesmo os clãs Senju e Uchiha arregalaram os olhos em descrença. Essa revelação os fez perceber que poderiam ter ainda mais parentes, talvez até mesmo parentes desconhecidos espalhados pelo mundo ninja. Por um instante, a mente de todos trabalhou a mil, como se tivessem compreendido algo. O primeiro pensamento do clã Hyuga foi: não é à toa que os clãs Senju e Uchiha queriam se casar entre si, e agora estão até mesmo se casando entre gerações diferentes. Ficou claro, os clãs Senju e Uchiha tinham a clara intenção de fundir preventivamente os poderes da liberação de madeira e do Sharingan. Enquanto isso, Uchiha e Senju trocaram olhares, percebendo a ambição no olhar um do outro. Senju mais Uchiha igual Sharingan mais liberação de madeira. E se os clãs Kaguya, Hyuga e Uzumaki fossem adicionados à mistura, a fusão das linhagens sanguíneas levaria ao surgimento do sábio dos 6 caminhos, o poder lendário do sábio, o Rinnegan. Não me admira que minha irmã tenha concordado em permitir uniões com os clãs Uchiha e Uzumaki. O primeiro a perceber isso foi Senju Navaki. Ele olhou para a irmã em choque, finalmente entendendo suas intenções. Isso não era magnanimidade, era pura ambição. Ela queria criar uma linhagem sanguínea capaz de alcançar sozinha o poder do sábio, talvez até mesmo despertando o Rinnegan. Espere, isso é um segredo que eu deveria estar ouvindo? Entre o grupo, Ataki Kakashi arregalou os olhos. Afinal, seu Sharingan era um transplante de outra pessoa. Ele não tinha nenhuma linhagem sanguínea. Kakashi. Naquele instante, Namikaze Minato lançou-lhe um olhar de desamparo, mas também de espanto. Minato-sensei, você também? Kakashi olhou para Minato em choque, mas o olhar resignado de Minato se voltou para sua esposa, Uzumaki Naiko. Minato só acompanhou sua esposa a essa reunião, mas até Yoru lhe revelou esse segredo. Kakashi ficou atônito, mas, mais do que isso, sentiu gratidão. Aquilo era confiança genuína, e Kakashi não pôde deixar de se emocionar. Os dois trocaram sorrisos amargos, suas mentes sobrecarregadas pela gravidade do segredo. Apesar do peso de tudo aquilo, Minato não pôde deixar de sentir uma pontada de entusiasmo. Ele pensou em seu filho, Naruto. Com o sangue Uzumaki correndo em suas veias, isso não significava que Naruto também era descendente do sábio? Entretanto, a sala de reuniões se transformou em uma cacofonia de vozes. Não admira que nem os Uchiha nem os Senju se opusessem a essa união. Eles deviam saber de tudo desde o início. E Ashi. Antes, os assuntos do clã Hyuga não eram da nossa conta como Senju, mas agora que compartilhamos uma ligação sanguínea, precisamos nos manifestar. Esse selo do pássaro enjaulado que você impôs está indo longe demais. Exatamente. Não se pode culpar as famílias secundárias pelo ressentimento que sentem em relação à família principal. Se os clãs Uchiha e Senju podem se casar entre si, então o ramo Hyuga da família também não é inferior. Se antes o clã Hyuga tinha dúvidas sobre os casamentos entre os clãs Uchiha e Senju, agora eles entendiam completamente. Os ninjas buscavam força, que tinha como objetivo proteger, e agora disseram-lhes que o casamento entre parentes poderia gerar descendentes com ainda mais poder. Quem em sã consciência recusaria tal oportunidade? Após um longo momento de silêncio, Yoru pigarreou, finalmente trazendo calma ao ambiente. Naquele instante, porém, a ambição ardia nos olhos de todos, uma sede de poder. Este assunto é de grande importância e está classificado como ultra-secreto. Não deve ser divulgado, nem mesmo dentro de nossos clãs. Além disso, os dados mostram claramente que o casamento entre clãs descendentes do sábio não nos enfraquece, pelo contrário, nos fortalece. Sentado na cabeceira da mesa, Yoru falou gravemente, erguendo um livro vermelho à sua frente.
Meus antigos sonhos podem se tornar realidade. Se todos os clãs descendentes do sábio se unirem, poderemos reformular as regras do mundo ninja. O aparecimento do sábio trouxe à luz ninjas, e nós remodelaremos a estrutura do mundo ninja. Se trabalharmos juntos e invocarmos as linhagens de nossos ancestrais por todo o mundo ninja. Enquanto a voz apaixonada de Yoru ecoava pela sala, todos escutavam com fervor. Até mesmo Namikaze Minato, que sempre se opôs a guerras desnecessárias, começou a refletir profundamente sobre o assunto. Se as linhagens de sábios se unissem, o mundo ninja poderia ser pacificado sem esforço, com baixas mínimas, e a verdadeira paz poderia ser alcançada. Lord Okage, já sabemos que o clã Uzumaki foi exterminado. Devemos começar a procurar por seus remanescentes pelo mundo ninja? De fato, recuperar a linhagem Uzumaki não será difícil, dada a força de Konoha, mas o clã Kaguya reside na Vila da Névoa. A tentação de restaurar a linhagem do sábio despertou a ambição em todos os presentes. Eles perceberam que isso não era algo que pudesse ser realizado em uma geração, mas certamente poderia ser alcançado ao longo de várias. Se bem-sucedidos, seus esforços seriam registrados na história e seus nomes reverenciados para sempre nos santuários do clã. Até mesmo seus ancestrais empalideceriam em comparação com a glória deles. Essa tentação era irresistível. Ao ver o fervor entre os presentes, a expressão de Yoru tornou-se solene. Foi exatamente por isso que os convoquei aqui. Ao longo dos anos, nossos clãs foram consumidos por conflitos internos e rivalidades mesquinhas, desperdiçando nossas forças. Alguns de vocês ainda podem ter dúvidas, mas depois desta reunião, poderão visitar os laboratórios da Divisão da Raiz para ver a análise de dados por si mesmos. Quanto aos clãs Uzumaki e Kaguya, e a possibilidade de outras linhagens sanguíneas perdidas no mundo ninja, Yoru fez uma pausa, seu olhar percorrendo a sala, seu tom ficando mais pesado. Tenho aqui um plano, uma iniciativa ultra-secreta de nível S para o desenvolvimento futuro de Konoha. Ela diz respeito não apenas à ascensão da nossa vila, mas à própria paz do mundo ninja. Distribuindo os pergaminhos de nível S aos presentes, Yoru explicou gravemente. Sob o disfarce da princesa Uzumaki Kushina, anunciaremos ao mundo ninja nossa intenção de restaurar a terra dos redemoinhos. Nossa posição oficial será a de recuperar as linhagens Uzumaki perdidas e recrutar ninjas para os esforços de restauração. Entretanto, em segredo, procuraremos clãs e indivíduos descendentes da linhagem do sábio. O objetivo deste plano é a paz eterna para o mundo ninja. À medida que as palavras persuasivas de Yoru repercutiam, os participantes ficavam cada vez mais entusiasmados com os olhos brilhando de ambição. Aproveitando-se da restauração da terra dos redemoinhos como pretexto, eles poderiam recrutar secretamente ninjas errantes, como desertores da Terra dos Relâmpagos ou da Vila da Névoa. Isso não só reforçaria suas forças, como também ajudaria a localizar quaisquer linhagens sanguíneas sábias perdidas. Enquanto a maioria estava cativada por essa visão, figuras politicamente astutas como Namikaze Minato e Ataki Kakashi sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Eles olhavam em choque para Yoru, que proferia seu discurso com fervor. Eles enxergaram o nível mais profundo. A Vila Oculta da Folha só poderia contar com a rápida recuperação de sua economia e, no máximo, em 10 anos, recuperaria sua força militar pré-guerra. Afinal, os recursos da Terra do Fogo são limitados. No entanto, reviver a Terra dos Redemoinhos, absorvendo clãs ninja errantes e ninjas renegados de todo o mundo ninja como um centro, é equivalente a receber ajuda externa diretamente. Como a autorrecuperação se compara a roubá-la? Não, como se compara a ter energia fluindo diretamente de fontes externas? E quanto aos perigos ocultos? Se existiam antes, agora já não existem. Kakashi, Ataki e Minato Namikaze observaram os 4 grandes clãs, Uchiha, Senju, Hyuga e Uzumaki, assim como Tsunade Senju, que estava no palco com seu Sharingan ativado, e Uchiha Yoru empunhando o Mangekyou Sharingan e executando o estilo madeira. Nesse instante, os dois ficaram em silêncio. Diante do poder absoluto, qualquer perigo oculto deixa de existir. Capítulo 272. Com o amanhecer do segundo dia, Konoha parecia já ter emergido das sombras da guerra. Sob a luz radiante do sol nascente, a vila fervilhava de vida. Multidões enchiam as ruas, enquanto figuras corriam pelos telhados, os ninjas de Konoha em guarda, com olhares vigilantes. Genin e Chunin da força policial mantenham a ordem na multidão. Todos os Jounin subam aos telhados para monitorar a situação. Se alguém for encontrado causando perturbação, elimine-o imediatamente. Sim, todos os membros da Anbu protejam a torre do Okage. Qualquer um que revelar uma arma deve ser tratado como inimigo, matem-no à vista. Sim. Em frente à Torre Okage, uma multidão enorme se reuniu, aldeões e shinobi de Konoha, juntamente com emissários de países de todo o mundo ninja. Em meio a essa grande demonstração, os ninjas de Konoha não fizeram nenhuma tentativa de esconder suas intenções. Eles declararam abertamente que qualquer um que causasse caos seria punido impiedosamente. A visão dos olhos Sharingan brilhando em meio à multidão, combinada com a aura assassina e gélida dos Jounin de Konoha, fez com que representantes de outras vilas ninja engolissem em seco, nervosos. Fazer declarações tão flagrantes na frente de tantas pessoas, sem nem tentar disfarçar suas intenções, era praticamente uma afirmação. Konoha, que lutou contra as 4 grandes vilas ninja durante a Terceira Guerra Ninja, ainda não tinha medo. Os rostos dos emissários e shinobi das outras aldeias tornaram-se cada vez mais sérios. Quanto mais arrogante e confiante Konoha se mostrava, mais comprovava que sua força era real. Afinal, 2 usuários do Mangekyou Sharingan, um membro da Anbu recentemente revelado com liberação de madeira. Será que havia mais usuários de liberação de madeira escondidos em suas fileiras? E havia também os numerosos shinobi de nível Kage de Konoha, capazes de se virar sozinhos. A atual Konoha parecia possuir as bases para dominar novamente o mundo ninja. Olha, é o Lord Yoru.
Não, agora é Lord Hokage. No topo da Torre Hokage, um grupo de shinobi de Konoha começou a aparecer, provocando aplausos da multidão. Enquanto isso, os emissários e shinobi das outras vilas empalideceram. Em destaque ao redor da Torre Hokage estavam figuras lendárias de Konoha: Senju Tsunade, Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushina, Orochimaru, Jiraiya, Namikaze Minato, Uzumaki Naiko e outros cujos nomes há muito ecoavam pelo mundo ninja. E em meio a eles, como a lua rodeada de estrelas, erguia-se a figura alta e imponente de Uchiha Yoru. Sua presença irradiava uma pressão de chakra aterradora, fazendo com que os rostos dos emissários das outras vilas escurecessem ainda mais. Ao observar os ninjas de elite de Konoha que faziam a guarda nos telhados ao redor, ficou evidente. Aquilo não era apenas uma cerimônia de posse de Hokage. Era uma demonstração de força. Uma demonstração de força descarada, destinada a que todo mundo ninja testemunhasse o poder de Konoha. Mesmo após ter sobrevivido à Terceira Guerra Ninja, Konoha continuou a produzir gênios e shinobi poderosos. Yoru, parabéns! Naquele instante, Tsunade, com seus cabelos dourados brilhando à luz do sol, sorriu calorosamente. Segurando o chapéu de Hokage nas mãos, ela deu um passo à frente. Ninguém poderia ser mais adequado para assumir o manto de Hokage do que Tsunade, do clã Senju. O sonho acalentado pelo clã Uchiha finalmente se tornou realidade. A geralmente serena Tsunade permitiu-se um raro momento de descontração ao provocar Yoru. Contudo, suas palavras eram inegavelmente verdadeiras. Ao redor da Torre Hokage e em meio à multidão abaixo, inúmeros membros do clã Uchiha observavam com expressões fervorosas, os olhos marejados de lágrimas ao testemunharem aquele momento histórico. O clã Uchiha, há muito tempo atormentado por ressentimentos e injustiças, finalmente viu um dos seus ascender ao cargo de Hokage. A partir deste momento, Uchiha Yoru é oficialmente o quarto Hokage de Konoha. A ousada proclamação de Tsunade ecoou por toda Konoha enquanto ela erguia o chapéu de Hokage, passando-o para Yoru sob o olhar expectante de inúmeros ninjas e aldeões. Pegando o chapéu, Yoru observou a vila. Seu olhar penetrante e imponente fez com que os emissários e shinobi de outros países desviassem o olhar, desconfortáveis. Konoha foi fundada pelos esforços conjuntos dos clãs Senju e Uchiha. Juntos, eles puseram fim ao caos do período Sengoku e inauguraram a era das vilas ninja. Naquela época, o poder de Konoha, reforçado pelo Mangekyou Sharingan e pelo estilo Madeira, abalou todo o mundo ninja. Mas olhem para nós agora. Quantos anos se passaram? Sob uma liderança fraca e invejosa, Konoha caiu a tal ponto que a Terceira Guerra Ninja durou 6 longos anos e se espalhou pelas fronteiras do País do Fogo. Do alto da Torre Hokage, Yoru discursou para a multidão reunida, relembrando a história da fundação de Konoha e contrastando sua antiga glória com suas recentes dificuldades. Para muitos na multidão, essa foi a primeira vez que realmente entenderam a extensão da grandeza passada de Konoha, construída sobre os alicerces do Mangekyou Sharingan e da liberação de Madeira. Embora Yoru nunca tenha criticado diretamente o terceiro Hokage, suas palavras foram uma clara denúncia da liderança de Hiruzen Sarutobi. Jiraiya, que estava por perto, apenas esboçou um sorriso impotente. O discurso de Yoru era uma crítica velada à suposta incompetência do terceiro Hokage. Outrora a vila ninja mais poderosa, capaz de distribuir bestas com cauda para outras nações, Konoha havia caído em desgraça a tal ponto que suas fronteiras foram violadas durante a Terceira Guerra Ninja. Ao ouvirem isso, os habitantes de Konoha começaram a ferver de raiva. As palavras apaixonadas e provocativas de Yoru inflamaram suas emoções, despertando um desejo ardente por mudança. Não podemos nos acomodar, sonhando em ser a vila ninja mais forte. A Terceira Guerra Ninja quase nos derrubou do pedestal. Vocês já se esqueceram disso? O que precisamos agora é de um novo Hokage. Um Hokage jovem e visionário. Um Hokage com a coragem de esmagar os ossos de nossos inimigos até reduzi-los a pó. E agora, esse Hokage está aqui. Ele é um de nós, vivendo nesta mesma era. Eu conduzirei Konoha à vitória mais uma vez. O discurso inflamado de Yoru ressoou na multidão, cujo fervor crescia a cada palavra. Enquanto isso, os emissários e shinobi das outras vilas observavam horrorizados enquanto o povo de Konoha se tornava cada vez mais apaixonado. Yoru ergueu o braço, seu Mangekyou Sharingan brilhando ameaçadoramente enquanto declarava: agora que o Mangekyou Sharingan e o estilo Madeira reapareceram, contanto que estejamos unidos como uma poderosa Konoha, dominaremos o mundo ninja mais uma vez. Eu, Uchiha Yoru, como Hokage de Konoha, juro guiá-los à vitória. Qualquer inimigo que ousar nos desafiar será reduzido a pó sob nossos pés. O clã Uchiha, impulsionado pelas palavras poderosas de Yoru, foi o primeiro a explodir em vivas. Suas vozes repletas de paixão e orgulho bradaram: Yoru-sama! A multidão seguiu o exemplo, seus aplausos ficando cada vez mais altos. Nunca antes a posse de um Hokage havia sido acompanhada por um discurso tão empolgante e desafiador, um aviso direto aos emissários do mundo ninja. Mesmo após suportar a guerra, Konoha ainda possuía a força necessária para aniquilar qualquer vila. Com o Mangekyou Sharingan e a liberação de Madeira, Konoha recuperou sua posição no ápice do mundo ninja. Hokage-sama! Vitória! 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 A vila explodiu numa onda de vivas, os gritos de seu povo ecoando até os céus. Shinobi e aldeões ergueram os punhos, suas vozes proclamando sua lealdade inabalável. Sob a luz do sol, Yoru voltou seu olhar para os emissários na primeira fila, cujos rostos pálidos denunciavam o medo. Sem hesitar, declarou em tom autoritário: retornem aos seus Kage e digam-lhes: a era da liderança fraca e corrupta do terceiro Hokage acabou. As sombras que pairavam sobre Konoha foram dissipadas.
Qualquer nação tola o suficiente para declarar guerra contra nós enfrentará a fúria de Konoha. Elevando ainda mais a voz, os olhos de Yoru percorreram os ninjas de Konoha reunidos enquanto ele rugia. Eu, Uchiha Yoru, como Hokage de Konoha, declaro. A partir deste momento, os rumos do mundo ninja mudaram. Aqueles que ousarem ofender Konoha, não importa o quão longe, serão destruídos. Enquanto as palavras inspiradoras de Yoru ecoavam pela vila, os ninjas e os aldeões irromperam em uma frenética onda de vivas. Senhor Yoru, Banzai, Banzai. O estrondo ensurdecedor subiu aos céus como um tsunami, assustando os pássaros e as feras nas florestas ao redor de Konoha, que fugiram em pânico. Sob a luz intensa do sol, os enviados e shinobi de várias nações observavam os fanáticos aldeões e ninjas de Konoha com crescente inquietação. Seus couro cabeludo formigavam, seus rostos empalideciam e um suor frio escorria por suas bochechas. Essa foi uma demonstração flagrante da supremacia militar de Konoha sobre todo o mundo ninja. Quanto à confiança deles, o Mangekyou Sharingan combinado com a liberação de madeira era mais do que suficiente. Enquanto isso, em meio a essa demonstração avassaladora de poder, uma tensão sufocante tomava conta dos complexos dos clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani nos arredores de Konoha. Dentro do santuário do clã Sarutobi, um par de olhos nublados fitava amargamente a pedra Hokage através da janela. A cerimônia de posse do Hokage de hoje não passou de uma piada cruel para ele. Um novo rosto havia sido esculpido na pedra Hokage, enquanto seu semblante, outrora orgulhoso, ao lado, ainda não estava completo. Uchiha. Konoha em suas mãos é muito perigosa. A voz baixa e ressentida ecoou dentro do santuário, repleta de amargura implacável. O mundo ninja estremeceu. A cerimônia de posse do quarto Hokage de Konoha foi, no mínimo, audaciosa e dominadora, claramente. Apenas alguém com absoluta confiança ousaria fazer tal declaração, principalmente com a ousada proclamação de Konoha. No passado, Konoha nunca havia declarado guerra a outras vilas devido ao País do Fogo estar cercado por todos os lados. Mas desta vez Konoha anunciou formalmente ao mundo. Qualquer vila que iniciasse uma guerra enfrentaria a contraofensiva esmagadora de Konoha. Qual vila ninja no mundo teve a confiança necessária para resistir à invasão de Konoha? Nesse instante, o mundo ninja pareceu mergulhar em silêncio. Iwagakure. Droga. Quem disse que o Mangekyou Sharingan de Uchiha Yoru era quase cego? O terceiro Tsuchikage, Onoki, bateu com raiva na mesa. Ao lado dele, seu filho Kitsushi balançou a cabeça, impotente, e disse: essa informação veio da própria Konoha. Com base em nossas investigações, a fonte do rumor parece ser Danzou da raiz. Onoki estava furioso. Aquele Danzou. Depois de todos esses anos, ele só conseguiu viver como um cachorro. Como ele ousa pesquisar abertamente o Kekkei Genkai da sua própria vila e implantá-lo em si mesmo, desperdiçando uma oportunidade dessas? Se não tivessem sido pegos em flagrante, como Danzou e Hiruzen Sarutobi poderiam ter caído tão rapidamente? O que deveria ter sido um conflito interno terminou assim de repente. Onoki estava frustrado. Ele havia visto sinais da crescente discórdia interna em Konoha, apenas para vê-la extinta num instante. Danzou é inútil. Ele achava que o Mangekyou Sharingan inevitavelmente levaria à cegueira. Aquele Uchiha Yoru é ainda mais astuto do que o Uchiha Madara jamais foi. Ele já vinha planejando tudo silenciosamente, usando seu Mangekyou Sharingan desde o início. Onoki falou com amargura, reunindo todas as informações para chegar a uma conclusão. O risco de cegueira por Mangekyou foi uma armadilha deliberadamente revelada por Uchiha Yoru para manipular Danzou. Isso levou Danzou a adotar uma estratégia de tentar esgotar o poder do Sharingan. E o resto do mundo ninja? Eles caíram na mesma armadilha, tentando exaurir o Mangekyou Sharingan de Uchiha Yoru, tratando-o como uma bomba relógio. Mas tudo fazia parte do plano dele. Pai, segundo informações, Konoha de fato produziu um usuário do estilo madeira. Não há dúvida sobre isso. E agora com o Mangekyou Sharingan também. Kitsushi hesitou por um instante, depois sugeriu com cautela. Pai, o senhor já mencionou como as diferenças entre o primeiro Hokage e o Uchiha Madara levaram ao conflito entre eles, que acabou enfraquecendo Konoha. Não poderíamos aproveitar essa oportunidade para reacender o ódio entre os Uchiha e os Senju? Os olhos de Onoki se arregalaram com a sugestão do filho, e ele imediatamente exclamou: como você sugere que semeemos discórdia? Uchiha Yoru e Senju Tsunade estão literalmente dividindo a cama ultimamente. Eles podem até ter um filho no ano que vem. Você acha que isso é como nos velhos tempos, com dois homens teimosos? Diga-me, como vamos criar uma intriga entre eles? Sedução? Você acha que eu não pensei nisso? Uchiha Yoru se envolve com várias mulheres, e Tsunade nem se importa. Quanto mais Onoki falava, mais frustrado ficava, com o rosto tomado por uma expressão de impotência. Isso é um absurdo. Não existe uma única pessoa normal entre os clãs Senju e Uchiha. Naquela época, a repentina rivalidade entre Senju Hashirama e Uchiha Madara chocou todo o mundo ninja. E agora, décadas depois, Uchiha Yoru e Senju Tsunade compartilham a cama, prontos para ter filhos. Ridículo. Nada entre os clãs Senju e Uchiha jamais foi normal. As coisas que você acha impossíveis, elas sempre acontecem. Então, pai, o que devemos fazer? Kitsushi, embora envergonhado pela bronca do pai, manteve o foco na questão urgente de como lidar com Konoha. Após desabafar suas frustrações, Onoki sentou-se pesadamente, respirando fundo enquanto examinava as informações sobre Konoha com as sobrancelhas franzidas. A postura agressiva atual de Konoha só vai levar as outras vilas a se unirem. Não importa o quão forte Konoha seja, ela não pode simplesmente ignorar todas as outras, certo? O raciocínio de Kitsushi não era totalmente infundado. A força avassaladora de Konoha obrigaria as outras vilas a se unirem. Por mais forte que Konoha fosse, não conseguiria enfrentar todo o mundo ninja. No entanto, Onoki balançou a cabeça e suspirou. Você não entende. O poder do Mangekyou Sharingan e da liberação de madeira já é formidável por si só. Mas Uchiha Yoru me lembra alguém. Quem?
Sob o olhar perplexo de Kurotsuchi, a expressão de Onoki endureceu antes de ele responder solenemente. Senju Tobirama. O segundo Hokage de Konoha? Exatamente. Onoki assentiu gravemente. Se você analisar cuidadosamente as ações de Uchiha Yoru, perceberá que ele possui o poder do Mangekyou, mas não tem a arrogância típica do clã Uchiha. Em vez disso, ele tem uma mente extremamente calma e estratégias meticulosas. A harmonia atual de Konoha entre os clãs Senju e Uchiha, cada movimento aparentemente imprudente que esconde intenções mais profundas, tudo isso me lembra Senju Tobirama. Era isso que mais preocupava Onoki. Se o clã Uchiha detivesse o poder sozinho, seria administrável. Arrogância e imprudência eram suas marcas registradas. Mas o problema era que Konoha agora tinha alguém com brilhantismo estratégico para apoiar esse poder. Kitsushi franziu a testa, ainda não convencido, e murmurou. Pai, Konoha não está sendo bastante imprudente desta vez? Do ponto de vista dele, as ações recentes de Konoha pareciam estar longe de ser calmas ou calculadas. Onoki lançou um olhar fulminante para o filho, balançando a cabeça em exasperação. Você está vendo apenas a superfície, não os métodos de Uchiha Yoru. O que parece ser imprudência é deliberado. Lembre-se, os eventos recentes em Konoha atraíram enviados e mercadores de todos os cantos do mundo ninja. Há também a dissuasão do estilo madeira e do Mangekyou Sharingan. Uma declaração tão dominadora parece deixar muitas pessoas nervosas. Mas, na realidade, depois que a Terceira Guerra Ninja se arrastou por tantos anos, todo mundo ninja precisaria de pelo menos 10 anos para se recuperar. E isso dá 10 anos completos. Nesse momento, o terceiro Tsuchikage, Onoki, balançou a cabeça e comentou. Daqui a 10 anos, você acha que o mundo ninja ainda poderá estar unido? Essa simples declaração deixou até mesmo Kitsushi em silêncio. Até alguém como ele entendeu uma coisa. E esses são os esquemas sujos entre as principais vilas ninja. Todos estão focados no desenvolvimento e na recuperação. No início talvez haja pressão de Konoha, mas com o passar do tempo, inevitavelmente surgem conflitos por recursos e interesses mútuos. 10 anos é tempo suficiente para que muitas coisas aconteçam. Não só isso, mas quando a força de Konoha se espalhar pelo mundo ninja, atrairá inúmeros mercadores. Até lá, Konoha recuperará sua economia o mais rápido possível. Afinal, Konoha não carece de população nem de uma sólida base de talentos ninja. Nesse ponto, nem mesmo Onoki conseguiu conter uma profunda inveja. Eles haviam trabalhado tanto, unindo forças apenas para deixar Konoha quase destruída. Foi muito difícil trazer todos de volta ao ponto de partida. E agora Konoha repentinamente revela o estilo madeira e o Mangekyou Sharingan, enquanto todos os outros quebram a cabeça tentando recuperar suas economias. A cerimônia de sucessão do Hokage em Konoha por si só atraiu a atenção de todos os mercadores do mundo ninja. Não me admira que a cerimônia de sucessão do Hokage esteja se arrastando há tanto tempo. A princípio, pensei que fosse para resolver conflitos internos. Mas, na verdade, era tudo para atrair todos os mercadores do mundo ninja para lá. Nesse momento, até Onoki teve que admitir. Essa jogada foi genial. Capítulo 273. Pode-se dizer que a cerimônia de sucessão do Hokage de Konoha ensinou uma valiosa lição a todo o mundo ninja. Depois de manter o mundo ninja em suspense por tanto tempo, inúmeros mercadores viram uma oportunidade e acorreram à Terra do Fogo. Na cerimônia de sucessão, Konoha não apenas demonstrou sua imensa força, mas também deixou uma profunda impressão por meio de seu poder avassalador. Embora isso tenha instigado medo nas principais vilas ninja, também fez com que os mercadores de todo o mundo ninja percebessem a força, a segurança e a prosperidade de Konoha. Por um tempo, os líderes das principais vilas ficaram tomados de arrependimento, especialmente o quarto Kazekage da Vila da Areia e o quarto Raikage da Vila das Nuvens. Se soubessem, poderiam ter adiado suas cerimônias de posse, aproveitando a oportunidade para impulsionar a economia de suas aldeias. Konoha. Após a cerimônia de sucessão do Hokage, a prosperidade de Konoha não apenas se manteve, como floresceu ainda mais. Não apenas mercadores de várias nações permaneceram, mas também emissários e ninjas de outras grandes aldeias ninja. Os emissários alegaram que ainda tinham missões inacabadas, enquanto os ninjas que os acompanhavam relutavam em perder a oportunidade de coletar informações sobre Konoha. Mas a verdadeira razão residia no que aconteceria 10 dias depois em Konoha. Entre os territórios dos clãs Senju e Uchiha, um castelo novinho em folha se erguia imponente, hoje repleto de vida. Rodeado por cerejeiras em flor, um tapete vermelho estendia-se até a rocha Hokage. Olha só! Que casamento luxuoso! Este é, sem dúvida, o casamento mais grandioso do mundo ninja. Você não entende. Este casamento, embora extravagante, está gerando um lucro enorme. O ninja experiente de Konoha explicou, entusiasmado, que apesar de o casamento parecer extravagante, estava rendendo muito mais do que custava. Lucro? De um casamento? Muitos ninjas de Konoha ficaram atônitos. Já havia sido revelado que a cerimônia de sucessão do Hokage fora deliberadamente adiada para impulsionar a economia da vila. Então, esse casamento também foi para a aldeia? O sentimento emocionou muitos até as lágrimas. Por meio de mensagens deliberadas e sutis, a cerimônia de sucessão ao cargo de Hokage e o casamento luxuoso estabeleceram a imagem de um Hokage que lutou incansavelmente por Konoha. Vejam, os 3 grandes portões do castelo estão se abrindo. Parabéns! Vida longa ao Hokage! Em meio aos aplausos de inúmeros ninjas de Konoha, os enormes portões dourados que representavam os clãs Senju, Uchiha e Uzumaki se abriram lentamente. Senju Tsunade, Uchiha Mikoto e Uzumaki Kushina, 3 mulheres lendárias tanto em linhagem quanto em força, apareceram diante da multidão vestidas de noiva. Tsunade-sama, Princesa Kushina, Mikoto-sama. O casamento foi realizado com a maior pompa.
Quando os portões dourados se abriram, figuras representando cada clã emergiram, recebendo as bênçãos de inúmeros ninjas de Konoha. Os membros dos clãs Uchiha e Senju, em particular, irradiavam orgulho. Enquanto isso, emissários de outras aldeias mantinham sorrisos educados, embora seus pensamentos íntimos fossem um mistério. Alguns ninjas de outras vilas, no entanto, não conseguiram esconder a inveja e murmuraram: o Hokage de Konoha tem muita sorte. Qualquer uma dessas mulheres seria uma ótima esposa, mas ele conseguiu se casar com as três. Uchiha Mikoto. Ela é filha do ancião mais forte do clã Uchiha, controla a poderosa força policial e despertou o Mangekyou Sharingan. Uzumaki Kushina, Jinchuriki de Konoha e princesa do clã Uzumaki. Após a queda do país dos redemoinhos, disse que o tesouro para sua reconstrução está em sua posse. Aquele castelo, ela o financiou sozinha, sem usar uma única moeda de Konoha. Senju Tsunade. Neta do primeiro Hokage, uma lendária ninja médica, líder do clã Senju e, segundo rumores, detentora do domínio da madeira. Ao ouvirem esses detalhes, os emissários de outras nações foram tomados pela inveja. Este Hokage, ele não apenas se casou com 3 mulheres, ele garantiu o futuro de Konoha. Com os clãs mais fortes, Senju e Uchiha, ao seu lado, além do tesouro restaurado do clã Uzumaki, sem mencionar sua beleza, poder e riqueza. Ele tem tudo. De uma árvore distante, Jiraiya observava o grandioso casamento se desenrolar, com o coração despedaçado. Ele olhava fixamente com os olhos arregalados e exclamava amargamente: isso é injusto. Todas as mulheres mais belas, poderosas, nobres e ricas de Konoha foram conquistadas por Uchiha Yoru. Ao lado dele, Minato Namikaze tentava disfarçar o constrangimento. Afinal, Jiraiya era seu professor. Orochimaru, no entanto, revirou os olhos para Jiraiya e zombou friamente: idiota! O que você quer dizer, Orochimaru? Jiraiya o encarou com raiva, mas o olhar de Orochimaru estava fixo em Uchiha Yoru em meio à multidão. Orochimaru umedeceu os lábios com uma expectativa perturbadora e murmurou excitado: mal posso esperar para ver que tipo de filhos nascerão da união dos Uchiha e Senju, ou dos Uchiha e Uzumaki, ou de 2 usuários do Mangekyou Sharingan. Jiraiya ficou boquiaberto de choque com as palavras de Orochimaru. Você está falando sério? Estou com o coração partido e você está pensando nos filhos deles? Jiraiya, você sequer entende alguma coisa? Retrucou Orochimaru com desdém. Em todo o mundo ninja, além do falecido Uchiha Madara, ninguém antecipou essas uniões mais do que Orochimaru, que as via como material de pesquisa mais valioso do mundo ninja. Irmã mais velha, você está a mais linda hoje. Parabéns, Tsunade-sama. Mikoto-sama está deslumbrante hoje. Olha só a Kushina-sama, ela está tão gentil hoje. Sob um céu repleto de pétalas de cerejeira espalhadas e em meio a inúmeras bênçãos, as 3 noivas em seus vestidos de casamento caminharam pelo tapete vermelho, com os rostos radiantes de felicidade. Irmã Tsunade, você está tão linda hoje, elogiou Kushina. Tsunade, vestida com um elegante vestido de noiva branco e irradiando uma rara gentileza, assentiu com um sorriso. Kushina, você também está deslumbrante. Mikoto também está deslumbrante hoje, acrescentou Kushina. Mikoto sorriu suavemente, a felicidade evidente em seu rosto. Ela nunca esperou que esse dia chegasse. Quando decidiu apoiar Yoru, pensou que permaneceria para sempre uma mulher nos bastidores. Nunca imaginou que usaria um vestido de noiva. Vamos! Do lado de fora do castelo, uma carruagem de conto de fadas aguardava, puxada por um cavalo branco puro. A carruagem era branca e dourada, adornada com entalhes intrincados. Em pé diante dela, aguardando as 3 noivas, estava Uchiha Yoru. Em meio aos aplausos e bênçãos de inúmeros ninjas, Kushina e Mikoto trocaram olhares antes de empurrarem Tsunade para frente em tom de brincadeira. Pego de surpresa, Tsunade soltou um pequeno grito quando Yoru deu um passo à frente e a ergueu nos braços. Tsunade, seu coração está acelerado. A geralmente digna e serena Tsunade exibiu pela primeira vez um raro olhar de pânico e timidez. Embora bem disfarçados, seus braços rígidos e sua postura gélida denunciaram quando Yoru a colocou delicadamente na carruagem. Só então ela recobrou os sentidos. Quando ela finalmente reagiu, Yoru já havia saído da carruagem. Senju Tsunade não pôde deixar de lançar-lhe um olhar fulminante, mas sem que ela soubesse, aquele único olhar era repleto de charme aos olhos dos presentes. Kushina. No instante seguinte, em meio às risadas de Kushina, ela descumpriu o acordo e empurrou Mikoto para frente. Enquanto Mikoto observava surpresa, Kushina sussurrou: irmã Mikoto, obrigada. Foi só então que Mikoto percebeu a tristeza nebulosa por trás do sorriso de Kushina. Em Konoha, além de Tsunade e Yoru, Mikoto era a pessoa mais gentil com ela. Mikoto também foi sua primeira amiga em Konoha. Kushina. Sob o olhar atônito de Yoru, Uzumaki Kushina simplesmente esboçou um sorriso juvenil, seus olhos sinalizando algo não dito. Yoru, eu vou esperar por você. Apenas uma frase gentil revelou tudo. Naquele momento, Yoru respirou fundo e então esboçou um sorriso sincero antes de pegar Mikoto nos braços. Yoru. Em seus braços, os olhos de Mikoto estavam cheios de uma felicidade atordoada. Mikoto, obrigado pelo seu apoio durante todos esses anos. Não foi uma declaração dramática, apenas uma afirmação simples. Mas para Mikoto significava mais do que 1000 palavras. Quando Mikoto foi colocada na carruagem, ela sorriu e acenou levemente para Tsunade, que estava sentada no centro. Irmã Tsunade. Aquele título por si só, estabeleceu imediatamente a posição de Tsunade, e ela respondeu com um sorriso gentil e um aceno de cabeça. Lá embaixo, em meio às exclamações da multidão, Kushina, com um sorriso radiante, não esperou por Yoru. Em vez disso, correu diretamente até ele.
Yoru, eu já te disse, vou construir o maior e mais belo castelo da vila. Essa será a nossa casa. Kushina não havia mudado, sua personalidade brincalhona e vivaz continuava a transparecer. Desta vez, ela passou os braços em volta do pescoço de Yoru e fez beicinho com uma expressão altiva. Desta vez, estou sendo muito generoso. Esqueçam a irmã Tsunade, até a irmã Mikoto é mais útil do que eu. O olhar exigente dela, em busca de uma recompensa, fez Yoru sorrir. Sem hesitar, ele se inclinou, e naquele instante, a geralmente brincalhona Kushina corou profundamente na frente de todos. Yoru, eu estava apenas brincando. Antes que ela pudesse terminar, ouviu-se um suave som de surpresa. Após um beijo delicado, o rosto de Kushina ficou tão vermelho quanto seus cabelos. Só então Yoru a levantou e a colocou na carruagem. Vida longa a Okage. Parabéns, Okage-sama. Em meio a inúmeras bênçãos, Yoru conduziu a carruagem, puxada por 3 cavalos fortes e brancos como a neve, sobre o tapete vermelho em direção à Pedra Okage. Essa cena ficou gravada na memória de todos em Konoha. Em meio à multidão, Senju Navaki suspirou enquanto observava o espetáculo. Nunca imaginei que minha irmã pudesse ter um lado tão terno. Mas pelo menos alguém consegue controlá-la. Ao pensar no temperamento da irmã, Senju Navaki não pôde deixar de se maravilhar interiormente. Em outra parte da multidão, um grupo de membros do clã Hyuga estava dividido entre a família principal e os ramos secundários. Para observadores externos, poderia parecer que Hyuga Yashi e Hyuga Izashi, os chefes das famílias principal e secundária, estavam tendo uma conversa cordial. Mas, na realidade, seus sorrisos eram forçados e insinceros. Irmão, obrigado. Seja mais cauteloso no futuro. Da última vez, selar secretamente o selo do pássaro enjaulado da família secundária foi imprudente demais. Agora que você é o líder do clã, haja de acordo. Pela conversa ficou claro que Hyuga Yashi, o chefe da família principal, já havia percebido o problema há muito tempo, mas optou por permanecer em silêncio, chegando até mesmo a acobertar secretamente seu irmão mais novo. Hyuga Izashi sorriu e assentiu. Irmão, desta vez, você também deve aproveitar a oportunidade para se livrar daqueles velhos tolos. Acredito que a família principal irá prosperar. Com a perda do controle da família secundária, a família principal passou por um período de caos. Originalmente, Hyuga Yashi deveria renunciar, mas os anciãos da família secundária causaram tanta confusão que até mesmo toda a vila ficou sabendo. A ganância dos anciãos Hyuga forçou o ramo secundário da família a correr riscos. E os 2 irmãos aproveitaram a situação para obter o controle tanto do ramo principal quanto do ramo secundário. Mesmo assim, com os clãs Senju, Uchiha e Uzumaki, nós Hyuga, descendentes do sábio dos 6 caminhos e possuidores de um dos 3 grandes doujutsu, não podemos nos dar ao luxo de perder nossa reputação. Hyuga Yashi franziu a testa enquanto falava, e Izashi assentiu solenemente. De fato. Afinal, nossa linhagem é nobre, e os casamentos dos plebeus não se comparam aos do Okage-sama. Por um instante, os 2 irmãos contemplaram silenciosamente seus planos, mas no fim, ambos suspiraram em resignação. Não era que o clã não tivesse mulheres adequadas, mas encontrar alguém que pudesse igualar a beleza e a força das 3 mulheres que agora estavam ao lado de Uchiha e Yoru era muito difícil. Irmão, depois que voltarmos, devemos nos concentrar em cultivar talentos, nunca é tarde demais. Lord Yoru tem apenas 20 e poucos anos agora. Enquanto os irmãos Hyuga decidiam secretamente não ficar para trás, outros clãs importantes de Konoha também planejavam silenciosamente seus próximos passos. O casamento aconteceu no topo da Pedra Okage, tornando-se o casamento mais grandioso da história de Konoha. Sob uma chuva de flores de cerejeira, a beleza de Konoha estava em plena exibição. A atmosfera única da vila encantou dignitários e emissários de todo o mundo ninja. Os emissários de Wagakure parabenizam o novo Okage pelo seu casamento. Como presente, oferecemos uma lâmina de chakra, 100.000 selos explosivos e pedras preciosas raras. À medida que a celebração do casamento atingia seu ápice, Senju Navaki liderava com entusiasmo a procissão de presentes. Os presentes extravagantes de Wagakure deixaram muitas outras aldeias impressionadas. Que diabos! E Wagakure estava se esforçando ao máximo. Será que eles pensavam que aquele era o casamento do Tsuchikage deles? Os outros emissários trocaram olhares antes de cerrarem os dentes. Eles não podiam se dar ao luxo de desonrar a reputação das 5 grandes nações ninjas. Os emissários de Sunagakure parabenizam o novo Okage pelo seu casamento. Apresentamos um raro artefato imbuído de chakra, exclusivo da Terra do Vento. Emissários de Kirigakure, nobres da Terra do Fogo. À medida que os anúncios de presentes continuavam, cada oferta subsequente se tornava mais extravagante. Esses presentes não eram apenas de indivíduos, representavam nações e aldeias inteiras. Em meio à multidão, Senju Navaki ficou estupefato com o espetáculo. Kakashi, foi por isso que você me disse para não atrapalhar os anúncios? Ao lado dele, Kakashi lançou-lhe um olhar de soslaio. Se não fosse pela força de Navaki, Kakashi o teria chamado de idiota ali mesmo. Do ponto de vista de Navaki, a lista de presentes de Wagakure era muito menor quando foi escrita pela primeira vez. Como ela havia se multiplicado por 10 de repente. Kakashi. Assim que Shizui puxou apressadamente a manga de Kakashi, o emissário de Wagakure suando aproximou-se, encarando Kakashi enquanto anotava a lista de presentes revisada. Jounin Kakashi ataque, não foi isso que eu enviei naquela época. Diante das perguntas, Kakashi ataque, sob o olhar preocupado de Shizui, manteve-se calmo e sereno. Sem sequer corar, ele casualmente retirou o livro de registro de presentes. Deixe-me dar uma olhada primeiro. Ah, não era? Então devo ter escrito errado. Vou corrigir agora. Com uma expressão indiferente, Kakashi pegou sua caneta, pronto para riscar uma longa lista de itens no livro de presentes. Quando estava prestes a gritar, o enviado ninja de Iva avançou e cobriu a boca em pânico. Pare! Jounin Kakashi não.
Você não escreveu errado. Eu bebi demais mais cedo e me expressei mal. Naquele instante, o enviado de Ivagakure empalideceu de frustração. Se Kakashi anunciasse isso em voz alta na frente de tantas pessoas do mundo ninja, não só o envergonharia pessoalmente, como também desonraria Ivagakure como um todo. Sério? Tem certeza de que não me enganei? Positivo. Mas por que me lembro de que posso ter escrito errado? Afinal, se o livro Razão não bater depois, o Lord Hokage vai me responsabilizar. O enviado de Iva cerrou os dentes, encarando o ninja desavergonhado de Konoha à sua frente, mas só conseguiu baixar a voz, sem ousar deixar que mais alguém ouvisse. Você não se enganou. Todos os presentes do nosso terceiro Tsuchikage já estão a caminho. Então eu estava enganado, afinal. Muito bem, assim que os presentes chegarem à Terra do Fogo, Konoha providenciará uma escolta ninja completa para garantir sua entrega em segurança. Kakashi assentiu com a cabeça, aparentemente compreendendo a situação, com um tom sério e respeitoso para com o enviado de uma das 5 grandes vilas ninja. Essa cena fez o enviado ranger os dentes com tanta força que quase os quebrou. Que total falta de confiança. Será que Konoha pensou que eles não cumpririam suas promessas? Enquanto isso, observando de lado, Navaki e Shizui estavam completamente atonitos. Seus olhos arregalados e mentes agitadas mal conseguiam processar o que acabavam de presenciar. Existe alguma maneira de lidar com situações como essa? No final das contas, embora o casamento do Hokage tenha sido extravagante e caro, acabou sendo um grande lucro. Mesmo assim, Kakashi Atake manteve sua postura calma, como se tudo aquilo fosse um procedimento padrão. Com apenas 15 anos, Kakashi já dominava a arte da intriga e da manipulação, utilizando-a com incrível sutileza. Era preciso dizer, ele realmente tinha o perfil de um Hokage. Esse nível de talento era algo que não se podia ensinar. Capítulo 274. Konoha. Fogos de artifício iluminaram o céu, realçando as estrelas acima de Konoha. A vila agora parecia tão movimentada e próspera que era difícil acreditar que acabará de passar por uma batalha feroz. Nesse ambiente, a tristeza da guerra pareceu dissipar-se, substituída por uma renovada sensação de vitalidade e prosperidade. As ruas bem iluminadas estavam repletas de mercadores, nobres e ninjas de várias nações, o que, por sua vez, estimulou uma economia que há muito estava estagnada. Especialmente após a guerra prolongada, quando algumas economias estavam à beira do colapso, tudo voltou à vida repentinamente. Será este o alicerce de Konoha? Ao verem a próspera Konoha, os enviados de outras aldeias que também tinham acabado de passar por uma guerra, ficaram secretamente chocados. Alguns avaliaram a situação com calma. De fato, Konoha tinha uma base sólida, mas desta vez jogou suas cartas de forma não convencional. A prosperidade atual não passava de uma bolha, e o quanto dela pudesse ser preservado determinaria o verdadeiro resultado econômico. Mesmo assim, inúmeros mercadores e missões de todo o mundo ninja afluíam a Konoha. Essa manobra de Konoha havia economizado pelo menos 3 anos para a recuperação. Olha, fogos de artifício. Que fogos de artifício espetaculares! Um espetáculo de fogos de artifício brilhante continuou a explodir sobre a rocha Hokage, e naquele momento, inúmeras pessoas foram tomadas por alegria e paz. Kakashi. Sob esses fogos de artifício deslumbrantes que tenhamos nosso 17º duelo da vida. Em meio à multidão, Might Guy, vestido com seu icônico macacão verde, gritou entusiasmado. Exibindo seu familiar sinal de positivo e seu característico sorriso largo, ele lançou o desafio. A multidão ao redor se dispersou rapidamente, enquanto ataque Kakashi, com a máscara cobrindo o rosto e o único olho exposto exibindo uma expressão impassível, passou por Might Guy como se não o tivesse ouvido. Ele murmurou para si mesmo. Já é tarde. Hora de ir para casa e dormir. Kakashi agiu como se não tivesse ouvido nem reconhecido Might Guy, passando direto por ele e o deixando sozinho. Kakashi. Como esperado do meu rival de longa data. Ao mesmo tempo, enquanto a paz se instalava na vila, inúmeros ninjas de Konoha se reencontraram e compartilharam sorrisos de alívio e alegria. No castelo aos pés da rocha Hokage, as luzes eram intensas e a área estava protegida por barreiras. A prisão. A guerra acabou. A paz chegou. Pela janela, Pakura olhou para a pacífica e movimentada Konoha e sorriu amargamente. Ela havia lutado por sua aldeia, apenas para acabar nessa situação. Ao lado dela, Terumimei também deu uma risada amarga. Sua vila da areia ainda está melhor. Pelo menos a paz chegou para vocês. Para nós, na Vila da Névoa, as guerras externas terminaram, mas o massacre interno jamais cessará. Sob as políticas da névoa sangrenta, a Vila da Névoa ficou mergulhada em derramamento de sangue de cima a baixo. Mas nada disso tem mais a ver conosco. Afinal, agora somos apenas pecadores em nossas aldeias. Enquanto Konoha estava imersa na alegria da paz, uma atmosfera pesada pairava sobre os vastos distritos dos clãs nos arredores da vila. Os clãs Sarutobi, Mitokado e Koharu estavam particularmente oprimidos. Muitos de seus membros de alto escalão se reuniam em câmaras secretas, com os olhos furiosos e ressentidos fixos na direção da Pedra Hokage. Droga! Sem nossos sacrifícios, de onde viria a paz da aldeia? Os Uchiha simplesmente roubaram nossa vitória. Eles não passam de ladrões. O terceiro Hokage deveria ter lidado com os Uchiha há muito tempo. Criar um tigre só atrai calamidades. Na Câmara Secreta, os líderes de elite dos 3 clãs, outrora figuras-chave nos diversos departamentos de Konoha, haviam sido reduzidos a ninjas comuns. Esse contraste gritante os encheu de ódio. Os Uchiha estão se regozijando na glória de nossos sacrifícios, e os outros clãs em Konoha se esqueceram de quem tornou esta vila forte. Derramamos sangue por Konoha e agora estamos sendo marginalizados. Não apenas nossos clãs estão sendo monitorados, mas até mesmo dentro da vila, os ninjas Sarutobi estão sendo tratados com desprezo por esses plebeus insignificantes. À medida que o grupo expressava suas queixas, o clima na câmara tornava-se cada vez mais tenso.
Contudo, apesar da raiva, faltou-lhes coragem para agir. Os Zambus vigiavam de perto e mesmo sem considerar a força de toda a vila, o poder dos Uchiha por si só era suficiente para esmagá-los 3 vezes. Na próspera Konoha, dentro de um castelo ao pé do monumento dos Hokages, em um quarto luxuoso e aristocrático. Yoru, eu preparei esta cama especialmente. Com um sorriso de felicidade, Kushina deitou-se exausta na cama macia e luxuosa, como se estivesse pedindo elogios. Kushina, você é muito fofa, mas onde aprendeu esse taijutsu? Irmã Tsunade. Garoto, foi eu quem te criou. Lá fora você manda, mas aqui dentro, quem manda sou eu. Irmã Mikoto. No dia seguinte, enquanto Konoha ainda estava imersa na alegria do dia anterior, os enviados de vários países já se preparavam tacitamente para deixar a vila às pressas. Droga, arrumem as coisas rápido, vamos pedir para partir à tarde. Não podemos deixar Konoha levar vantagem. O enviado da Vila da Pedra falava com amargura. Ele teria que pedir perdão ao retornar, pois sentia que fora enganado no dia anterior. Como resultado, os enviados de outras vilas o olhavam de forma estranha. Não importava o quanto ele explicasse, os outros apenas sorriam sem dizer nada. Adivinha se eles acreditavam? Senhor, vamos embora hoje? Não vamos ficar mais uns dias para coletar informações sobre Konoha? O ninja da escolta expressou dúvida, e o enviado da pedra respondeu irritado. Olhem só, todos acabaram de sair da guerra, mas Konoha aproveitou essa oportunidade para gerar tanta economia. Se continuarmos aqui, não sei quanto mais de receita daremos a eles. Vamos! Não era apenas o enviado da Vila da Pedra, os enviados das outras vilas tinham o mesmo plano. A prosperidade atual de Konoha era baseada no marketing em torno da cerimônia de sucessão do Hokage, do Mangekyou, do estilo madeira e do casamento. Grande parte dessa prosperidade era artificial. Assim que os enviados partissem em massa, os mercadores e a riqueza começariam a desaparecer rapidamente. O quanto Konoha conseguiria estabilizar e absorver dependeria de sua própria habilidade. Esse era um problema que não apenas eles sabiam, mas Konoha também. Era um ponto fraco. No edifício do Hokage. Hokage-sama. Parabéns, Hokage-sama. Tsunade-sama. Kushina-sama. Mikoto-sama. Enquanto do lado de fora a vila começava a mostrar sinais de uma leve queda na prosperidade efêmera, a sala de reuniões do Hokage estava repleta de inúmeros jounin. Sob a luz brilhante do sol do meio-dia, 4 cadeiras estavam posicionadas. Quando Mikoto, Tsunade, Yoru e Kushina se sentaram, os ninjas de Konoha abaixo os parabenizaram com profundo respeito. Alguns sorriam, outros demonstravam admiração, e muitos exibiam expressões de alívio. Eles já haviam pensado nisso antes, mas sentiam certa preocupação interna. Se por acaso houvesse alguma discórdia semeada, poderia haver uma guerra civil. Mas agora? Senju e Uchiha em conflito? Não havia a menor chance. Yoru, o Hokage que subiu ao poder através de um golpe militar, estava tão firme quanto uma montanha. Tsunade era chefe do departamento médico e líder do clã Senju, e agora o clã Senju controlava a Anbu. Mikoto comandava a força policial, a organização mais forte de Konoha, e possuía o Mangekyou. Kushina detinha o tesouro da restauração do país dos remoinhos e era Jinchuriki da Kyuubi. Os departamentos e clãs mais fortes de Konoha eram todos da família. Ele era, sem dúvida, o Hokage com a posição mais estável na história de Konoha. Em meio às congratulações quando os 4 se acomodaram, Kushina parecia um pouco mais madura e estável, enquanto Mikoto suavizou sua imponência. Até mesmo Tsunade, geralmente a mais rígida, estava visivelmente mais gentil desta vez. Eu os convoquei hoje porque a prosperidade da vila nestes últimos meses não possui um suporte substancial. O ponto crucial é como nós, Konoha, podemos reter o máximo possível disso. Enquanto a voz de Yoru ecoava na sala, os jounin se entreolharam, a maioria estava confusa, e apenas alguns líderes de clãs tinham ideias em mente. Hokage-sama. O líder da ramificação Hyuga Izashi, franziu o senho e começou a falar lentamente. Embora Konoha seja conhecida como a mais forte e próspera do mundo ninja, reter tudo isso é quase impossível. No entanto, o esforço anterior do Hokage-sama em adiar a cerimônia de sucessão e realizar este casamento atraiu muito para a vila nestes meses. Conforme Izashi descrevia a situação, a maioria dos jounin de Konoha compreendia a lógica. Exato. Atualmente, os olhos de todo mundo ninja estão voltados para nós, graças ao Hokage-sama. Mas os mercadores e a economia do mundo ninja dependem de demanda para serem retidos. Embora Konoha tenha demanda agora, ainda assim, à medida que jounin experientes e visionários falavam, cada um apresentava seu ponto de vista. Até Minato assentiu seriamente e disse: Hokage-sama, Konoha já saiu na frente das outras grandes vilas. Recuperamos nossa economia pelo menos 3 anos antes do previsto. Querer mais do que isso será extremamente difícil. Após todos expressarem suas opiniões, as 4 pessoas sentadas nas cadeiras superiores sorriram. Todos têm razão. Estimular a recuperação econômica exige uma relação de demanda para atrair fluxo constante, seja por missões de mercenários ou viagens comerciais. Yoru olhou para todos com um sorriso e depois voltou seu olhar para Kushina, que retribuiu com um sorriso gentil e retirou um pergaminho de missão preparado previamente. Yoru, você deve anunciar esta missão e o plano. Era evidente que, sob a influência da cultura deste mundo, não importava o quão forte fosse a mulher, após o casamento, ela tendia a respeitar a liderança do marido. Desta vez, Yoru casou-se abertamente com as 3. Embora não fosse exigido que mudassem seus sobrenomes, o instinto fazia com que Kushina naturalmente o visse como seu pilar. Yoru assentiu levemente e virou-se para os presentes na sala e sua expressão tornou-se gradualmente séria. O país dos remoinhos não é estranho para ninguém.
Como o aliado mais confiável de Konoha, eles foram companheiros que nos ajudaram a deter os ninjas da névoa no mar durante a Primeira Guerra. No entanto, devido à queda de certas pessoas, assistimos à destruição do país dos remoinhos sem agir. Ninguém ali era tolo, e como a queda do país dos remoinhos ocorrerá há menos de 20 anos, todos conheciam bem a história. Após repetidas pesquisas e deliberações, decidimos realizar esta missão de restauração de Rank S, a mais difícil do mundo ninja, em nome de Konoha. Ao mesmo tempo, a chefe do departamento de barreiras, Kushina, em nome de princesa do país dos remoinhos, está disposta a oferecer o tesouro da restauração. Nossa! Como o primeiro grande ato oficial de Yoru após assumir o cargo de Hokage era uma missão de restauração nacional, os ninjas de Konoha ficaram em choque. Entre os que reagiram, Kakashi foi o primeiro a ter um brilho nos olhos, exclamando: "Nunca houve uma missão de Rank S de restauração nacional no mundo ninja. Se Konoha completar, ou melhor, a partir do momento em que for anunciada, os olhos do mundo ninja se voltarão para nós novamente, independentemente do sucesso imediato. Esse ato por si só atrairá inúmeras missões para a vila." Com a exclamação de Kakashi, os outros Jounin também entenderam. Era o efeito de fama. Assim que a notícia de que Konoha aceitou a missão de restaurar o país dos remoinhos, classificada como uma supermissão de Rank S, se espalhasse, seria impossível o mundo ninja não entrar em polvorosa. Observando a reação de todos, Yoru assentiu com um sorriso e fez um sinal para Kushina. Nesse momento, Kushina respirou fundo. Diante de tantos olhares, embora estivesse nervosa, ela falou com uma voz clara: "Eu, Kushina, em nome da princesa da linhagem real do país dos remoinhos, negociei esta missão com o Hokage Yoru. A dificuldade de restaurar o país dos remoinhos é alta e exige um acúmulo de longo prazo." Alguns ainda estavam preocupados. A missão era boa, mas Kushina ainda era Jinchuriki da Kyuubi. Se o país fosse realmente restaurado, a Kyuubi não iria embora junto, e de fato, ao ouvirem o restante, perceberam que não era uma simples restauração. Após a fala de Kushina, Yoru olhou seriamente para todos. "Senhores, a restauração do país dos remoinhos exige força militar absoluta, e Konoha acabou de sair de uma guerra. Portanto, a tarefa primordial é ajudar o país dos remoinhos a estabelecer seu poder ninja primeiro. Ao mesmo tempo, anunciaremos ao mundo ninja que todos os membros do clã Uzumaki dispersos podem contatar os ninjas de Konoha, e nós garantiremos sua proteção imediata." Após Yoru terminar, Kushina continuou com firmeza: "A primeira tarefa da restauração é restaurar o clã Uzumaki. Todos com sangue Uzumaki serão trazidos para Konoha para restabelecer o clã, recebendo treinamento e instrução dos ninjas de Konoha. Além disso, para acelerar a restauração, eu, como princesa, anuncio ao mundo ninja, qualquer clã ninja errante ou ninja individual, após verificação de que não são criminosos, espiões ou sabotadores, pode se juntar à causa da restauração do país dos remoinhos." Caramba! Nesse momento, os Jounin de Konoha arregalaram os olhos, observando Hokage e Kushina. Com os dois agindo em sincronia, eles finalmente entenderam. Isso não era uma simples restauração, era uma transfusão de sangue forçada diretamente para Konoha. Sob o pretexto da restauração, eles poderiam recrutar abertamente inúmeros clãs e ninjas errantes do mundo ninja. A ambição do Hokage não era apenas ter mais um clã Uzumaki em Konoha, ele queria muito mais. Até Minato ficou secretamente impressionado. Se esse plano funcionasse, a missão de Rank S de restauração do país dos remoinhos atrairia a atenção mundial, e a necessidade de recursos para essa restauração estimularia uma rápida recuperação econômica. Além disso, usando o país dos remoinhos como um ponto de transferência, eles estariam, na verdade, enviando recursos e pessoal constantemente para Konoha. Em tempos normais, isso sofreria muita oposição, já que os recursos de Konoha são limitados, mas a crueldade da Terceira Guerra abriu muitas lacunas de interesse, especialmente com os benefícios retirados dos clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani que ainda estavam vagos. Hokage-sama, se este plano for bem sucedido, Konoha precisará de apenas 5 ou 6 anos para que seu poder militar retorne ao auge. Nara Shikaku expressou uma estimativa conservadora de forma calma. Isso não era apenas uma transfusão, era colocar a economia de Konoha em uma via expressa. E embora Kushina não tenha dito explicitamente, todos sabiam que a restauração era apenas um pretexto. "Senhores." Nesse momento, Yoru olhou calmamente para todos e disse com gravidade: "Anteriormente, inúmeros ninjas brancos do país do trovão ficaram desabrigados. Esses ninjas são quase limpos e puros, e estão buscando um lar estável no mundo ninja. A possibilidade de serem espiões da nuvem é baixa, e várias vilas já estão tentando contatá-los, afinal, ninguém recusaria tal força. Alguns países pequenos até ofereceram grandes recompensas." Não era apenas Konoha que estava de olho naquela oportunidade. Inúmeros pequenos países queriam aquela força dissidente da Vila da Nuvem para estabelecer suas próprias vilas ninjas. Também há o clã Fuma errante pelo mundo. Todos eles podem se tornar a força inicial da Vila Ninja do país dos remoinhos. Eles querem um lar estável. Acredito que com o esforço de nossos ninjas de Konoha, ganharemos a confiança deles e eles escolherão Konoha. Digo, escolherão se tornar nossos companheiros. Os Jounin começaram a sorrir. Todos entendiam o que companheiros significava. A princesa Kushina casou-se com o Hokage deles. Isso não significava que o daimyo do país dos remoinhos seria, na prática, o próprio Hokage? Isso não era restauração, era dar à vila uma razão legítima e uma desculpa perfeita para a expansão. Capítulo 275. No dia seguinte ao casamento do quarto Hokage de Konoha, enquanto os enviados de várias nações se preparavam para retornar para casa, determinados a não deixar Konoha colher mais benefícios, um anúncio bombástico se espalhou repentinamente, fazendo com que não apenas os enviados, mas também mercadores, nobres e outros indivíduos que já estavam a caminho, retornassem.
Missão de Rank S em grande escala de Konoha. O plano de restauração Uzumaki. Financiamento inicial da missão. O tesouro deixado para trás após a destruição da terra dos Redemoinhos. Objetivo da missão. Estabelecer permanentemente o clã Uzumaki em Konoha, tornando-se uma força militar afiliada. Que diabos? Quando essa missão foi oficialmente anunciada, toda a vila de Konoha ficou abalada e logo em seguida, como um furacão, a notícia se espalhou por todo o mundo ninja. Era fácil imaginar. Essa missão de Konoha causou um impacto profundo no mundo ninja, comparável à revelação do estilo Madeira ou do Mangekyou Sharingan. Até hoje, inúmeras nações desapareceram no mundo ninja, e nunca houve uma missão para restaurar uma delas. Mas desta vez Konoha anunciou abertamente tal missão. Não foi apenas uma demonstração de imensa confiança, mas também algo que comoveu os corações de inúmeras pessoas em todo o mundo ninja. Konoha enlouqueceu. Essa foi a primeira reação dos enviados ao ouvirem a notícia. Mas à medida que processavam as implicações, seus rostos empalideceram. Por quê? Como a princesa da terra dos Redemoinhos agora era esposa do Hokage de Konoha, ninguém poderia criticar isso por motivos morais. Interferir nos assuntos de outra nação? Mas o Hokage de Konoha havia se casado com a princesa da terra dos Redemoinhos. Isso era um assunto pessoal da família do Hokage. Se as principais aldeias ninja ficaram chocadas e apreensivas, os aristocratas e as casas nobres do mundo ninja, por outro lado, ficaram extremamente entusiasmados. Afinal, neste mundo ninja caótico, quem poderia garantir a prosperidade de sua família para sempre? Se alguém fizesse amizade com Konoha em caso de desastre, seus descendentes poderiam encontrar refúgio em Konoha e reviver sua família. Na pior das hipóteses, eles simplesmente se mudariam e viveriam em Konoha. Para os aristocratas e as casas nobres, a continuidade não era sua preocupação primordial. Enviem notícias imediatamente. A família Akekawa da Terra dos Rios deseja visitar o Hokage de Konoha. A família Akekawa da Terra dos Rios exibiu uma expressão solene, com um tom repleto de respeito. Se fosse apenas pelo título de Hokage, essas famílias nobres o teriam tratado como Lord Hokage. Mas depois que Uchiha Yoru se casou com Senju Tsunade e Uzumaki Kushina, especialmente considerando a linhagem de Kushina e o anúncio dessa missão de restauração, Vossa Alteza, tornou-se o título mais adequado e respeitoso para ele. Este era um título reservado à realeza. Depressa, entreguem logo o convite do nosso clã, o clã Yagami da Terra dos Campos, a Terra da Neve, a Terra da Grama. Em pouco tempo, as famílias nobres que estavam de saída de Konoha começaram a encomendar a entrega de convites de volta à aldeia. À medida que essa tendência se espalhava, nenhuma casa nobre do mundo ninja conseguia resistir à tentação. Até mesmo os daimyo de nações menores enviavam emissários a Konoha com a máxima formalidade. Algumas pequenas nações, já assoladas por conflitos internos e instabilidade, viram esperança nesse desenvolvimento. Juntamente com convites respeitosos, suas famílias reais enviaram presentes suntuosos, e um príncipe ou princesa visitou Konoha pessoalmente. Esse movimento chegou a acalmar a turbulenta política interna dessas pequenas nações. Se Konoha ousasse restaurar a terra dos Redemoinhos hoje, poderia restaurar outras amanhã. Além disso, se Konoha conseguiu restaurar uma nação inteira, reerguer a fortuna de uma família nobre em decadência parecia uma tarefa viável. Para os mercadores, esta missão de Rank S para restaurar a terra dos Redemoinhos representava não apenas uma tentação, mas um entusiasmo avassalador. Depressa, volte imediatamente para Konoha. Pagarei o dobro da recompensa da missão. O dobro. A restauração da terra dos Redemoinhos era uma oportunidade tão gigantesca que os mercadores só viam lucro. Sua prioridade agora era retornar a Konoha e reivindicar sua parte dessa fatia lucrativa do bolo. Os mercadores que já haviam deixado Konoha imediatamente deram meia volta ao ouvirem a notícia, retornando o mais rápido possível. Nos portões de Konoha. Jounin Gema, por que tantas pessoas estão retornando à vila? E por que todas elas estão voltando depois de já terem partido? Nos portões de Konoha, sob o pôr do sol, a repentina onda de atividade deixou os ninjas da guarda em choque. Shiranui Gema, que estava temporariamente designado para o portão, sorriu orgulhosamente e disse: tudo isso graças ao nosso Okage-sama. Após um breve período de calmaria em Konoha, a vila voltou a fervilhar de vida. Ao anoitecer, havia retornado à sua antiga glória e prosperidade. Além disso, à medida que a notícia da missão de restauração de Rank S se espalhava, nobres de todo o mundo ninja enviaram representantes de alto escalão a Konoha, todos na esperança de forjar alianças. Os comerciantes, percebendo uma oportunidade, afluíram em massa à aldeia. Sob o céu crepuscular, Konoha voltou a ganhar vida. Ao cair da noite sob o céu estrelado, uma longa fila de mercadores aguardava do lado de fora dos portões para inspeção antes de entrar na vila. Entretanto, o gabinete do Hokage permanecia bem iluminado. Dentro do escritório do Hokage. Anata, você é incrível. Não só o número de missões aumentou drasticamente, como, segundo informações de inteligência, inúmeras famílias nobres só na Terra do Fogo já providenciaram o envio de membros importantes para visitar Konoha. No escritório, Uzumaki Kushina, vestindo seu traje vermelho vibrante, exclamou com entusiasmo. Seus olhos brilhavam enquanto ela examinava os dados à sua frente. Embora tivesse acesso ao tesouro da terra dos Redemoinhos, a emoção de gerar riqueza constantemente era incomparável. Mikoto, que estava por perto, acenou com a cabeça e sorriu. A força policial está totalmente preparada. Quase todos estão trabalhando em turnos, e parece que os ninjas da vila ficarão ocupados por um bom tempo. Tsunade, sentada em outro canto da mesa, pela primeira vez não estava se esquivando do trabalho. Em vez disso, segurava uma pilha de convites elaborados e dourados. Marido, estes são os convites de hoje, todos de enviados de várias nações.
Curiosamente, quase todos vieram com o nome de suas famílias. Ao ver os convites na mão de Tsunade, Yoru sorriu. Isto é apenas o começo. Em breve Konoha, e até mesmo a Terra do Fogo, entrará em sua fase mais vibrante. Precisamos abraçar plenamente essa prosperidade e estabilizá-la. Após a guerra, todas as principais vilas ninja estão desesperadas por missões para recuperar suas economias. Devemos aproveitar esta oportunidade para envolver totalmente todos os ninjas de Konoha. Ao perceber a visão estratégica de Yoru, Tsunade não pôde deixar de sorrir com orgulho. Como era de se esperar do homem que eu criei. Cough, cough, do homem que eu escolhi. Com uma série de manobras brilhantes, Yoru conquistou a admiração fervorosa de todos os ninjas de Konoha, não apenas por sua força. Tsunade, parecia que você ia dizer. Enquanto Yoru a encarava com os olhos semicerrados, Tsunade, geralmente determinada, congelou de vergonha. Nem pense nisso. Depois das atividades da noite passada, eu ainda estou. A mesa do Hokage, normalmente destinada a uma pessoa, agora acomodava 4. Um leve giro foi suficiente para que se tocassem. Sentindo seus saltos altos escorregarem, Tsunade acenou com as mãos em sinal de protesto. Hehe Anata, parece que vamos estar ocupados de novo esta noite. Mas não se preocupe, eu estarei bem na segunda metade da noite, disse Kushina em tom brincalhão, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Apesar de casada, seu jeito jovem e alegre não havia mudado. Yoru, no entanto, apenas sorriu com indulgência e acariciou suavemente os cabelos vermelhos de Kushina. Sim, estaremos ocupados por um tempo durante esse período, então precisarei contar com todos vocês. Quanto aos enviados visitantes e às delegações nobres de vários países, deixarei isso a seu cargo, Tsunade. Receberemos pessoalmente os convidados mais importantes, enquanto os demais poderão ser recebidos na sala de reuniões recém-reformada. Entendido, respondeu Tsunade. Inavaki, seu status o torna perfeitamente adequado para as funções de recepcionista. O escritório do Hokage tornou-se um verdadeiro formigueiro, a ponto de até mesmo Mabui, Yujito e Samui serem recrutadas temporariamente como assistentes. Com a adição de Konan, Shizune e Kurenai, o prédio do Hokage fervilhava de gente do térreo ao último andar. Embora os preparativos tivessem sido feitos com antecedência, toda a vila oculta da Folha mergulhou em um nível de agitação sem precedentes. Era como se, num instante, Konoha tivesse transitado dos horrores da guerra para uma fase de rápida prosperidade. A velocidade dessa transformação impressionou a todos na vila, e a onda de desenvolvimento florescente rapidamente apagou as cicatrizes deixadas pela guerra. Nos portões de Konoha, havia um fluxo constante de mercadores ocupados e shinobi saindo em missões. Meu Deus, Minato! Só fiquei fora por meio ano e Konoha mudou tanto, exclamou Jiraiya, que acabará de retornar à vila. Ao entrar pelos portões, seu rosto estava tomado por espanto. Faz menos de meio ano que aquele pirralho se tornou Hokage, não é? Murmurou para si mesmo. Mas ao retornar, a vila lhe transmitia a mesma sensação de antes da guerra. As ruas comerciais fervilhavam de atividade e imbuíam uma atmosfera vibrante. As vias estavam repletas de mercadores e shinobi de diversos países. Ao lado dele, Minato Namikaze, que acabará de retornar de uma missão, assentiu com um sorriso e comentou: tenho que admitir, o quarto Hokage pode realmente ser o Hokage mais excepcional da história de Konoha. Outras aldeias mal mostravam sinais de recuperação após a guerra, mas Konoha já prosperava. A diferença não era mais apenas uma questão de solidez estrutural. Jiraiya, compreendendo tudo isso muito bem, não pôde deixar de exclamar. Após a primeira grande guerra ninja, a economia da vila levou quase uma década para se recuperar. Mas agora se passaram apenas 6 meses. Era inegável que quando se tratava de estratégia e marketing, Uchiha Yoru era um mestre. Ao atrair a atenção do mundo ninja com visitas de enviados, nobres e mercadores, Konoha naturalmente atraiu riqueza ilimitada e uma recuperação econômica. Atualmente a carga de trabalho da missão da aldeia está quase no limite. Algumas tarefas já foram terceirizadas para outras aldeias por meio de acordos de cooperação, explicou Minato, com palavras repletas de profissionalismo. Ao ouvir isso, Jiraiya foi ficando em silêncio aos poucos enquanto caminhava pelas ruas movimentadas. Finalmente, com um suspiro pesado, admitiu: talvez você tenha razão, Minato. O velho e os outros não nasceram para ser Hokage. As comparações são sempre as mais dolorosas. Em contraste com a administração do terceiro Hokage, que se orgulhava de 20 anos de paz e estabilidade econômica. Essa transformação de 6 meses fez com que essas conquistas parecessem insignificantes. Minato, por que você foi enviado em missão para a Terra dos Rios desta vez? Perguntou Jiraiya, curioso, enquanto caminhavam pelas ruas, maravilhados com as mudanças na vila. Foi somente quando chegaram ao prédio do Hokage que ele finalmente fez a pergunta. Minato sorriu e respondeu abertamente. A restauração do país dos redemoinhos começou. A vila enviou uma força de 1000 shinobi para apoiá-los. No entanto, todos os recrutas externos devem passar por uma rigorosa seleção. Desta vez fui enviado para negociar com o líder de um grupo que se separou do país do relâmpago. A vila dos redemoinhos já foi restabelecida, e muitos clãs se juntaram a ela, como o clã Fa e outros. O coração de Jiraiya se encheu de choque enquanto ouvia. Em apenas 6 meses, Konoha não só havia alcançado a recuperação econômica, como também sua força militar e influência externa haviam crescido significativamente. Ele tinha pleno conhecimento da chamada Vila dos Redemoinhos. O uso do emblema do redemoinho em seus protetores de testa era uma declaração flagrante. Todos no mundo ninja sabiam que o emblema de Konoha incorporava o símbolo do clã Uzumaki. Caramba, que estratégia inteligente! Exclamou Jiraiya, admirado.
Primeiro, eles revelaram o Mangekyou Sharingan e a misteriosa liberação de madeira, deixando outras vilas cautelosas e relutantes em agir abertamente. Depois, sob o pretexto de restaurar a terra dos redemoinhos, eles não só revitalizaram a economia, como também expandiram sua influência militar. Até mesmo Jiraiya, que raramente elogiava os outros, ficou impressionado. Foi uma jogada de mestre. Gabinete do Hokage. Conan, envie essas informações da missão para o esquadrão que está indo para a Terra dos Rios e lembre-os de serem cautelosos. Há outros 7 esquadrões por perto em missões diferentes, então eles podem pedir reforços se necessário. Entendido, respondeu Conan. Shizune, distribua as tarefas de formatura para os alunos da escola ninja deste semestre. Certifique-se de que os instrutores saibam que precisam treiná-los bem. Precisamos que eles se tornem capazes de lidar com missões de forma independente o mais rápido possível. Sim, Shizune respondeu prontamente. Ao entrar no escritório do Hokage, Jiraiya ficou impressionado com a cena diante de si. A mesa em si não havia mudado, mas a eficiência dos assistentes era surpreendente. Ele até viu alguns deles carregando pilhas de arquivos de missões do escritório ao lado. Apesar da carga de trabalho aparentemente esmagadora, Tsunade e Mikoto estavam calmamente carimbando aprovações na mesa do Hokage. Espere um segundo. Onde está o Hokage? Não me diga que é a Tsunade que fica sentada aqui todos os dias, exclamou Jiraiya com os olhos arregalados de incredulidade. Minato deu uma risadinha e explicou. Embora o número de missões tenha aumentado, a carga de trabalho não é tão esmagadora quanto parece. Muitas questões e tarefas triviais agora são tratadas pelos respectivos departamentos. Delegar responsabilidades tornou tudo muito mais eficiente. Ao ouvir isso, Jiraiya ficou atônito. Durante o mandato do terceiro Hokage, ele se agarrou firmemente ao poder. Agora, a maior parte dessa autoridade foi distribuída para vários departamentos. Finalmente terminei, exclamou Tsunade, espreguiçando-se após concluir uma pilha grossa de arquivos de missão. Comparada a 6 meses atrás, ela agora exibia um ar de elegância e autoridade, tendo passado grande parte do seu tempo lidando com nobres e dignitários. Minato, Jiraiya, parece que vocês dois voltaram na hora certa, disse Tsunade com um sorriso radiante enquanto olhava para cima. Tsunade-sama. Minato a cumprimentou respeitosamente, enquanto Jiraiya a encarava incrédulo. Tsunade, onde está o Hokage? Não me diga que é você quem fica sentada aqui todos os dias. Quem me dera, retrucou Tsunade, erguendo uma sobrancelha enquanto esfregava os dedos doloridos. Se eu soubesse que daria tanto trabalho, jamais teria aceitado ser conselheira do Hokage. Jiraiya ficou sem palavras. Se Danzou tivesse visto aquilo, teria ficado verde de inveja. Danzou passou a vida inteira tramando para sentar naquela cadeira, só para acabar na prisão sem jamais alcançar seu objetivo. Enquanto isso, Tsunade agia como se fosse uma tarefa árdua. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 276. Onde está o Hokage? No escritório do Hokage, embora Jiraiya estivesse chocado com a decisão de Yoru de delegar sua autoridade, ele não conseguia deixar de pensar que tal atitude poderia acarretar riscos, como inspirar ambições impróprias em alguns indivíduos. Quando Jiraiya franziu a testa e perguntou sobre isso, Minato, que estava por perto, balançou a cabeça em sinal de impotência e apontou para o teto. Olhando para cima, viram Yoru sentado de pernas cruzadas, pendurado de cabeça para baixo no teto. Embora essa fosse uma façanha que a maioria dos ninjas conseguia realizar, no momento em que Jiraiya viu sua sombra, suas pupilas se contraíram em choque. Impossível. O que surpreendeu Jiraiya foi não ter sentido sequer o menor indício da presença de Yoru. Se não o tivesse visto com os próprios olhos, teria pensado que não havia ninguém ali. Nem chakra nem aura de vida puderam ser detectados e Yoru parecia uma ilusão, como se não existisse de fato. O que chocou ainda mais Jiraiya foram as marcas vermelhas que apareceram nos cantos dos olhos e nas bochechas de Yoru. Modo sábio. Não, tem algo errado. Lembrando que Yoru nascerá com um corpo sábio natural e já dominar o modo sábio perfeito, Jiraiya ficou intrigado. Por que ele havia entrado nesse estado novamente? Além disso, aquele não era nenhum modo sábio que Jiraiya já vira, era algo completamente diferente. Não havia nenhum vestígio de chakra ou energia, ele parecia ter se fundido completamente com a própria natureza. Minato, Jiraiya, vocês voltaram. Conforme Yoru abria lentamente os olhos e descia do teto para se sentar na cadeira do Hokage, a aura misteriosa de seu modo sábio foi desaparecendo gradualmente. O corpo sábio perfeito torna-se ainda mais forte quando absorve uma quantidade excessiva de energia natural. É também um método de treinamento único. Enquanto falava, Yoru deu um leve sorriso, sem demonstrar qualquer intenção de esconder algo. Já que o chakra normal pode ser cultivado e fortalecido, por que o chakra sábio não seria igual? Ao ouvir essa explicação, Jiraiya ficou ainda mais surpreso. Enquanto eles ainda lutavam para dominar o modo sábio, Yoru já havia superado essa fase e estava treinando ativamente para aprimorá-lo ainda mais. Era como se alguém que ainda não dominava completamente o chakra estivesse observando alguém que não só o dominava, mas também buscava incessantemente maneiras de refiná-lo e fortalecê-lo. Hokage-sama, aqui está o relatório da missão. O líder do grupo que encontramos fez algumas exigências? Enquanto Minato começava a falar respeitosamente, Yoru lançou um olhar para o relatório em suas mãos. Após lê-lo, seu rosto demonstrou apenas desdém. Minato, você não precisa mais entreter pessoas assim. Não é o Uzushio que precisa delas, são elas que precisam de Uzushio sob a proteção de Konoha. Após ler a primeira condição, Yoru jogou o pergaminho na lata de lixo sem hesitar. Pessoas sem qualquer senso de autoconsciência só trazem problemas, mesmo que se juntem a nós. É melhor ignorá-las. Ao testemunhar a atitude decisiva e imponente de Yoru, Minato não pôde deixar de sorrir respeitosamente. Eram momentos como esse que o faziam se orgulhar de ser um ninja de Konoha.
Okage, ao perceber a expressão desconfortável de Jiraiya, Yoru imediatamente lhe entregou um pergaminho de missão sem hesitar. Embora a Grande Guerra Ninja tenha terminado, ainda existem inúmeros conflitos nas sombras. Especialmente depois que Konoha ajudou Uzushio a reconstruir sua nação, muitos espiões de outras vilas começaram a se infiltrar em Uzushio. Alguns vêm para se misturar e coletar informações, enquanto outros têm intenções mais maliciosas de causar perturbações. Como Yoru explicou, Jiraiya examinou a inteligência e não pôde deixar de se sentir alarmado. Não se tratava apenas de reconstruir uma nação. Era, na prática, estabelecer uma nova vila ninja em Uzushio, que serviria como base militar para Konoha. Não era uma vila típica. Os ninjas que se juntavam a Uzushio eram frequentemente andarilhos ou pertenciam a pequenos clãs nômades como o clã Fma. Idosos e crianças eram enviados para Konoha sob o pretexto de segurança, enquanto apenas os lutadores mais habilidosos eram posicionados na linha de frente para ganhar a confiança dos ninjas de Konoha. Externamente, Konoha alegava que isso se devia ao fato de Uzushio ainda ser um lugar novo e inseguro para famílias. Justificavam também o acordo como uma forma de cultivar a próxima geração de ninjas. Mas todos entendiam a verdade. Era uma maneira de absorver esses clãs em Konoha. Os clãs nômades como Fma ficaram extasiados com a oportunidade. Para eles, juntar-se a Uzushio, afiliado a Konoha, era o mesmo que se juntar à vila ninja mais poderosa do mundo. Atualmente, 36 indivíduos do clã Uzumaki foram trazidos secretamente para Konoha por nossos ninjas. O clã Uzumaki assumiu oficialmente o controle da raiz em Konoha. Para o clã Uzumaki, que havia sofrido a destruição de sua terra natal e anos de exílio, a chance de reconstruir era irresistível. Enquanto Yoru continuava a falar, Jiraiya não pôde deixar de suspirar. Quem diria que o clã Uzumaki reapareceria no mundo ninja? Até mesmo Jiraiya ficou maravilhado com a situação. O reaparecimento do clã Uzumaki era uma prova da força de Konoha. Para o mundo exterior, demonstrava que Konoha era capaz de reviver até mesmo um clã destruído. Internamente significava que os talentos naturais do clã Uzumaki se tornariam um poderoso trunfo para Konoha nas décadas vindouras. É claro que nem todos estão felizes com o renascimento de Uzushio. Muitas facções, especialmente Kirigakure, não querem que isso dê certo. Embora ninguém admita abertamente, eles recorrerão a assassinatos secretos e sabotagem. Jiraiya, sua missão é se posicionar em Uzushio. Ao ouvir sua missão, o rosto de Jiraiya ficou sério. Ele sempre se sentirá culpado por não ter intervido quando Uzushio foi destruída, e agora não tinha motivos para hesitar. Eu entendo. Ao ver a expressão resoluta de Jiraiya, Yoru esboçou um leve sorriso. Não se preocupe. Muitos dos nossos ninjas de Konoha também estão estacionados em Uzushio. O que precisamos é de alguém forte o suficiente para deter as ameaças. Afinal, a fortaleza mais forte é sempre vulnerável a um colapso interno. Com você aí, me sentirei mais à vontade. Orochimaru também virá ocasionalmente para coletar materiais. Confio que vocês dois trabalharão bem juntos. Ao ouvir o nome de Orochimaru, Jiraiya soltou uma gargalhada sonora. Se eu, o grande Jiraiya, estiver lá, não haverá necessidade de Orochimaru. Embora falasse com confiança, seus olhos revelavam um genuíno senso de camaradagem e saudade do antigo companheiro de equipe. A chamada missão de reconstrução de Uzushio já havia começado. Era uma parte crucial da estratégia futura de Konoha, e a vila estava colhendo benefícios tangíveis disso. O moral entre os ninjas de Konoha estava nas alturas. Na prisão, sob a luz brilhante do sol, duas figuras jaziam preguiçosamente, aproveitando seu calor. Desde que foram traídas por sua aldeia e aprisionadas em Konoha, elas contemplavam a morte e sofriam com as diversas tentativas de arrancar seus segredos. Mas, para sua surpresa, 6 meses haviam se passado, e além de verificações de rotina para garantir que seus lacres estivessem intactos e refeições regulares, ninguém os havia interrogado. Pakura, há 3 meses você disse que Konoha poderia querer nos recrutar. E aqui estamos nós, sem que nada tenha acontecido. Com seus cabelos castanho avermelhados e um bocejo preguiçoso, Meiterumi falava casualmente. No entanto, seus olhos verde-jade brilhavam com uma inteligência afiada, sugerindo que ela tinha seus próprios pensamentos. Pakura, sentada ao lado dela, lançou um olhar frio para o monumento Okage à distância e disse, com frieza. Você também já percebeu, não é? Desde que Eshi-Okage Uchiha assumiu o cargo, o tal plano de revitalização do clã Uzushio não passou de um pretexto para expansão. Assim como quando as vilas ocultas foram estabelecidas, Konoha está absorvendo clãs errantes e ninjas renegados para reforçar suas forças. Agora que eles possuem tanto o Mangekyou Sharingan quanto o estilo Madeira, representam uma ameaça ainda maior. Embora compreendessem as intenções de Konoha, o misterioso poder da liberação de Madeira e do Mangekyou Sharingan continuava sendo uma força intimidante. O que os enfurecia ainda mais era a transparência de Konoha em relação aos seus planos. Eles até compartilhavam informações abertamente, inclusive o fato de que suas vilas os haviam rotulado como ninjas renegados. Tic, esse Okage é mesmo ambicioso. Mei deu uma risadinha irônica, folheando um livro que já lera inúmeras vezes. Apesar do tom de deboche, havia um traço de admiração em sua voz. Pakura, por outro lado, permaneceu em silêncio, com o olhar fixo na aldeia ao longe. Sonhar em unir todos os clãs de linhagem sanguínea para remodelar o mundo ninja? Ridículo. Apesar do que dissera anteriormente, Pakura ainda estendeu a mão em direção a Meiterumi pedindo o livro. Isso fez Meiterumi sorrir. Já que você diz que é irrealista, por que ainda gosta tanto deste livro? Durante esse período tedioso na prisão, esse livro era a única maneira de passar o tempo. Depois de pegá-lo emprestado de Pakura, até Meiterumi se viu incomumente interessada nesse tipo de livro variado. Ainda assim, este livro poderia ser considerado um conto de fadas para nós ninjas. Ele contém uma bela fantasia de paz absoluta, onde ninjas poderosos protegem a harmonia.
Somente um ninja poderia realmente compreender a saudade expressa neste livro. E somente ninjas com linhagem sanguínea avançada poderiam apreender completamente o mundo de conto de fadas descrito em suas páginas. Especialmente para ninjas com linhagem sanguínea avançada que sofreram exclusão e rejeição. Era como a última terra pura em seus corações. Talvez soubessem que não era real, mas muitos ninjas ainda sonhavam com isso. Eles esperavam que após a morte pudessem renascer em um mundo tão puro e semelhante a um conto de fadas. Nesse instante, o som nítido de passos ecoou pela prisão, e a figura de Conan apareceu. Kizami Yoshigaki. Com passos firmes e claros, Conan e a figura atrás dela ignoraram completamente Pakura e Meiterumi, caminhando diretamente para a cela mais interna onde Kizami Yoshigaki estava preso. Senhor Yoru, este é o ninja desonesto de Kirigakuri, Kizami Yoshigaki. Com Conan se afastando e relatando respeitosamente o ocorrido, Yoru viu Kizami sentado de pernas cruzadas dentro da cela, sem expressão. Ao mesmo tempo, Kizami, com seu rosto semelhante ao de um tubarão, ergueu a cabeça e também notou a figura do lado de fora da cela. E finalmente você chegou. Apesar de sua paciência ter sido testada por mais de meio ano, Kizami permaneceu calmo e não demonstrou sinais de desespero. Essa vida tranquila lhe permitiu sentir paz e relaxamento pela primeira vez. Durante esse tempo, ele não matou um único aldeão de sua aldeia. Parece que este período lhe trouxe muita tranquilidade. Ao olhar para Kizami, o ninja frequentemente considerado o mais puro e genuíno, Yoru não pôde deixar de sorrir. A força de Kizami era certamente formidável, especialmente quando em parceria com a Sameada. Seu poder de combate nos estágios finais era forte até mesmo entre ninjas de nível Kage. Em um lugar como a Terra dos Redemoinhos, cercada por água do mar por todos os lados, alguém como Kizami era um recurso valioso. Você, nascido da névoa sangrenta, foi criado para ser um ninja qualificado desde jovem. Você suportou o treinamento mais rigoroso e após se tornar um ninja, foi acompanhado por uma matança sem fim. Até mesmo seus camaradas com quem você arriscou a vida, podiam ser mortos por ordem da aldeia. Tendo vivenciado em primeira mão como sua vida foi repleta de mentiras, agora posso libertá-lo da dor dessas mentiras. Vim para te dar um propósito. A voz de Uchiha Yoru, carregada de uma sinceridade penetrante, ecoou pela cela, fazendo com que as pupilas já pequenas de Kizami se contraíssem ainda mais. Esse homem possuía uma compreensão extraordinariamente detalhada tanto de suas experiências de vida quanto de seus conflitos internos. Sob o sorriso sereno de Yoru, era impossível não notar que em um ambiente como Kirigakuri a pessoa era ou insana, perturbada ou como Kizami, um ninja perdido em meio à confusão. Parece que você confia em mim? Confiar? Olhando para Kizami, Yoru sorriu diretamente e balançou a cabeça. Você já foi traído pela sua vila. Confiança ou desconfiança não importam mais. O que importa é, você não quer mudar Kirigakuri. Você não quer mudar este mundo? Talvez quando seu poder se tornar forte o suficiente, eu possa até lhe revelar a verdade oculta por trás da névoa sangrenta. Talvez tudo faça parte de uma conspiração. A voz de Yoru, repleta de fascínio e mistério, ressoou, revelando uma riqueza de informações. Será que existe uma história desconhecida por trás da névoa sangrenta? Será que tudo fazia parte de uma conspiração? A capacidade dos ninjas de analisar informações não deveria ser subestimada. Não apenas Kizami, mas até mesmo Meiterumi, em sua cela, começou a processar essas informações rapidamente. Uma conspiração? Um plano secreto? Ninguém conseguiria abandonar facilmente a terra onde nasceu e cresceu, nem mesmo se tivesse sido traído por sua aldeia. Tal traição apenas se tornaria a ferida mais profunda em seus corações. No entanto, ao ouvirem repentinamente esses segredos, a ideia de que a névoa sangrenta de Kirigakuri pudesse fazer parte de uma conspiração fez com que suas expressões mudassem drasticamente. Uma conspiração. Que tipo de conspiração está por trás da névoa sangrenta? Como prisioneira, Meiterumi não pôde deixar de perguntar, olhando para o silencioso Kizami à distância. No entanto, Yoru nem sequer olhou para ela como se, aos seus olhos, Kizami fosse muito mais importante do que os dois. Isso deixou Meiterumi magoada. Eu, Meiterumi, sou uma ninja de linhagem sanguínea avançada. Será que não tenho as qualificações necessárias para saber disso agora? Para desvendar esse segredo, Meiterumi chegou a revelar sua identidade como uma ninja de linhagem sanguínea. No entanto, Uchiha Yoru apenas lançou um olhar indiferente para Meiterumi e Pakura em suas celas. Então, ele balançou a cabeça negativamente, um gesto que quase fez com que as geralmente orgulhosas Pakura e Meiterumi perdessem a paciência. Que diabos! Os dois, mesmo individualmente, valiam muito mais do que esse cara com cara de tubarão, quanto mais juntos. Em termos de força e potencial, eles superaram Kizami de longe. Há muitos segredos neste mundo, o ódio entre os clãs Senju e Uchiha, o conflito entre o primeiro Hokage e Madara Uchiha, e até mesmo a névoa sangrenta de Kirigakuri. É como se uma mão invisível estivesse manipulando tudo nas sombras. A voz de Yoru, repleta de mistério e sedução, fez os olhos de Kizami brilharem cada vez mais. Então Yoru estendeu um ramo de oliveira. A escuridão por trás do mundo ninja já revelou algumas pistas. Tenho certeza de que você quer descobrir a verdade por trás das mentiras que envolvem a névoa sangrenta de Kirigakuri, não é? Capítulo 277. Dentro do escritório do Hokage. Quarto Hokage-sama. Com voz respeitosa, Kizami Yoshigaki ajoelhou-se jurando lealdade. Ao presenciar a cena, Yoru esboçou um sorriso de satisfação. Se alguém desconhecesse os planos ocultos por trás das políticas da vila, seria uma coisa. Mas uma vez cientes, era difícil para qualquer ninja da névoa permanecer impassível. Quarto Hokage-sama. Ao mesmo tempo, duas figuras, Pakura e Meiterumi, saíram da prisão. As duas mulheres exibiam expressões de frustração, como se Kizami fosse o verdadeiro alvo e elas meras figurantes. Absurdo. Completamente absurdo.
Parabéns, Jounin Kizami Oshigaki. Acredito que você não se decepcionará. Dentro do escritório do Hokage, Yoru sorriu satisfeito, enquanto Kizami colocava respeitosamente a bandana representando os ninjas da Terra dos Redemoinhos, que era surpreendentemente semelhante à bandana da Vila da Folha. Espero, Hokage-sama, que suas ambições também não me decepcionem. Kizami sorriu, revelando seus dentes afiados em um sorriso cruel. Ficou evidente que seu único foco agora era desvendar as mentiras e os segredos deste mundo. A partir de agora, vocês três são ninjas da Terra dos Redemoinhos, sob a jurisdição da Vila da Folha. Após entregar informações sobre a Terra dos Redemoinhos aos três, Uchiha Yoru, sentado graciosamente em seu escritório, declarou em tom imperativo. Desta vez, Kizami, sua missão é acompanhar o esquadrão de Jiraiya até a Terra dos Redemoinhos. Seus companheiros de equipe serão Uchiha Shizui e Uchiha Itachi. Confio que você não me decepcionará. Com um sorriso satisfeito, Yoru estava confiante de que a força de Kizami seria maximizada no terreno da Terra dos Redemoinhos. No entanto, a evidente ênfase de Yoru em Kizami deixou Pakura e Meiterumi sem palavras. Elas não conseguiam entender por que eram consideradas menos valiosas do que alguém com um rosto de tubarão. Em termos de força, Pakura era atualmente a mais forte entre as três. Afinal, ela havia representado uma ameaça para o quarto Kazekage. Em termos de habilidades de linhagem sanguínea, Pakura possuía liberação de calor, enquanto Meiterumi tinha liberação de lava e liberação de fervura. Em termos de aparência e potencial, as duas mulheres eram inegavelmente excepcionais. Após Kizami se retirar respeitosamente sob a orientação de Shizui, que o aguardava do lado de fora da porta, Pakura e Meiterumi permaneceram no escritório do Hokage. Que Hokage jovem e bonito! Deixe-me lhe dar um beijo que derreterá seus ossos e seu coração. A voz provocadora de Meiterumi ecoou, mas de repente ela foi recebida com vários olhares assassinos, paralisando-a no lugar. Seu olhar se voltou para os assistentes presentes no escritório. Meiterumi e Pakura, vocês são pessoas inteligentes. Pelos dossiês de inteligência que lhes entreguei, já devem ter compreendido os planos que temos pela frente. Yoru deu uma risadinha ao ver os dois batucando os dedos na mesa. A maior qualidade de Kizami era sua pureza como ninja, mas estes dois eram diferentes. Especialmente Meiterumi, para alguém que ascendeu ao poder como usuária de linhagem sanguínea sob as opressivas políticas da névoa sangrenta e, por fim, orquestrou um golpe para se tornar Mizukage. Seu intelecto era, sem dúvida, o mais aguçado entre os três. E quanto a Temari? Pakura foi a primeira a falar. Levantou a cabeça, revelando uma expressão de ódio. Contudo, ao pensar na garota que a acompanhará durante todo o caminho, sua expressão se tornou complexa. Tanto ela quanto Temari foram meros sacrifícios para sua aldeia. Temari? Ela está bem. Parece que sua vila da areia desistiu de uma verdadeira gênia. Ela agora é discípula de Kushina, e nós da Folha, garantiremos que ela seja nutrida adequadamente. Yoru falou sem hesitar. Segurando o pergaminho da missão na mão, fez Pakura franzir a testa. Gostaria de perguntar, Hokage-sama, é a ambição que o motiva? Ou o senhor está realmente tentando realizar o sonho descrito no livro? Essa era a pergunta que intrigava não só Pakura e Meiterumi, mas também inúmeras outras pessoas. O sonho, quase como um conto de fadas, descrito no livro parecia distante demais da realidade, deixando-as incrédulas. O sonho do livro? Olhando para os dois à sua frente, Yoru apertou os olhos e sorriu. Você se refere ao sonho de paz no mundo ninja ou ao sonho de um mundo onde os usuários de linhagem sanguínea não sejam mais perseguidos? Há alguma diferença? Perguntou Meiterumi com um olhar significativo, encarando profundamente o homem à sua frente. Claro que há uma diferença. Se você está perguntando da perspectiva de alguém da Terra da Água, então posso lhe dizer o seguinte. A Terra dos Redemoinhos acolherá qualquer amigo verdadeiro que venha com sinceridade, incluindo aqueles com habilidades de linhagem sanguínea temidas e odiadas por todos na Terra da Água. Ao mencionar a Terra da Água, Yoru não pôde deixar de suspirar. Não que seus métodos fossem particularmente brilhantes, sua competição apenas o fazia parecer bom. Se a Terra da Água tivesse sido um pouco menos opressiva, situações como essa não teriam surgido. Mas em vez disso, a Terra da Água há muito tempo fomentava o ódio e a rejeição das habilidades hereditárias. Isso fez com que toda a Terra da Água, até mesmo seus cidadãos comuns, passassem a ver essas poderosas habilidades de linhagem sanguínea como poderes demoníacos. Em contraste, a Terra dos Redemoinhos, localizada tão perto da Terra da Água, não precisou empregar nenhuma estratégia especial. Simplesmente oferecer um refúgio seguro foi suficiente para atrair inúmeros usuários de linhagem sanguínea. Se você está se referindo ao sonho de paz, eu preferiria chamá-lo de ambição. Nesse momento, Yoru riu com ousadia, sem demonstrar qualquer hesitação. Essa era a confiança de alguém com uma base sólida. Independentemente da situação, o mundo ninja estava exausto de tanto lutar e só conseguia se envolver em pequenos esquemas secretos. Yoru, aproveitando a oportunidade, expandiu rapidamente seu poder. Enquanto Pakura e Meiterumi faziam suas escolhas, Yoru sorriu novamente. Tsunade, vou deixar esses dois com você. Diferentemente de Kizami, esses dois não seriam libertados da aldeia tão facilmente. Tsunade, compreendendo a situação, ergueu uma sobrancelha em surpresa ao ouvir o plano de Yoru. Pakura é compreensível, mas será que Meiterumi merece tanta atenção especial? Afinal, ninguém esperaria que essa talentosa Meiterumi um dia se tornasse a Mizukage. Conhecendo o futuro, Yoru simplesmente sorriu e assentiu com a cabeça. Tsunade, não subestime esses dois. Vejo potencial para que se tornem figuras de nível Kage. Ao ouvir a avaliação de Yoru, Kushina, que estava por perto, ficou visivelmente chocada. O termo Kage se referia aos líderes das 5 grandes vilas ninja, não apenas a ninjas com força de nível Kage. Pakura, um sacrifício político, já havia provado seu potencial, apesar de seu fracasso. E o futuro de Meiterumi como Mizukage não precisava de mais explicações.
Entendo. Parece que terei que levar isso a sério, disse Tsunade com súbita compreensão, sua expressão tornando-se séria. Não é tão difícil assim. Ambos foram traídos por suas aldeias. Mesmo que tivessem a oportunidade de contatá-las, você acha que elas confiariam neles? Além disso, eles nutrem ressentimento contra suas aldeias. Neste momento, tudo o que precisamos fazer é construir confiança e laços. Ninguém rejeitaria a oportunidade de pertencer à Folha, a vila mais forte do mundo ninja. Ao ver a confiança de Yoru, Tsunade não pôde deixar de suspirar antes de sorrir. Pela janela de seu escritório, Yoru apertou os olhos enquanto contemplava toda a vila da Folha. Kushina, certifique-se de treinar bem a Temari. Uma garota abandonada pelo pai e pela vila que cresceu na Folha verá este lugar como seu lar. Com o apoio de Pakura no futuro, garantirei que mesmo antes da batalha começar, já terei conquistado a lealdade de metade da Vila da Areia. A Vila da Névoa é uma preocupação ainda menor. Mergulhada em carnificina, a terra dos redemoinhos tem se concentrado na Terra da Água por anos, absorvendo usuários de linhagens sanguíneas e clãs perseguidos. E não se esqueçam dos ninjas renegados da fragmentada Terra do Relâmpago. Se a Vila das Nuvens algum dia nos declarar guerra, eles se tornarão nossos guerreiros mais determinados. Ao revelar seus planos, Uchiha Yoru exalava uma confiança avassaladora. Os recentes acontecimentos no país dos redemoinhos, vistos por forasteiros como um meio de restaurar sua economia e expandir seu poderio militar, eram a base para a unificação do mundo ninja. Konoha. Ao observar os sorrisos inocentes das crianças na Academia Ninja, Ataque Kakashi, que por acaso passava por ali, não pôde deixar de se emocionar. Kakashi, em menos de um ano, a vila mudou tanto. Ao lado dele, Uchiha Shizui falava com um sorriso radiante. No entanto, Shizui não percebeu Kakashi lançando olhares discretos para o Shigaki Kizami, o recém-chegado. Shizui, a grandeza de Yoru Sensei vai muito além do que podemos ver. Ao ver Shizui e Kizami ali parados, Kakashi balançou a cabeça discretamente. Parecia que o mais jovem entre eles, Uchiha Itachi, havia percebido algo. Ele caminhou até Kakashi. Kakashi-senpai, você está dizendo que viu algo em um nível mais profundo? Olhando nos olhos inquisitivos de Itachi, Kakashi assentiu levemente, mas optou por não continuar a conversa. Seu olhar periférico, contudo, captou a presença de muitos estranhos entre os pais que buscavam seus filhos na academia. Naquele instante, Kakashi suspirou internamente tomado de admiração. O atual Hokage, seu mentor, era provavelmente uma verdadeira lenda, capaz de mudar não apenas Konoha, mas a história de todo o mundo ninja. Usando a restauração da terra dos redemoinhos como pretexto, Kakashi vislumbrou a visão mais ampla do Hokage, uma que espelhava a fundação das vilas ninja. Era um plano para absorver as poderosas linhagens e clãs de todo o mundo ninja. Idosos, mulheres e crianças foram realocados para a vila. Seus filhos receberam a mesma educação que os de Konoha e uma vez que se tornassem ninjas de Konoha, pertenceriam verdadeiramente a Konoha. Eles trabalharam ao lado dos ninjas de Konoha na reconstrução da terra dos redemoinhos, formando laços tão profundos quanto aqueles forjados durante a fundação de Konoha. Com a oportunidade de ocasionalmente voltar para casa e passar um tempo com suas famílias. Bastariam cerca de 10 anos para que essas pessoas carregassem profundamente a marca de Konoha. Afinal, a amargura de ser refugiado fez com que eles valorizassem tudo o que tinham agora. Mãe, olha, esta é minha melhor amiga. Nossa, aquela garotinha tem a pele tão clara. Em certo momento, a Academia Ninja ficou repleta de crianças de pele clara e cabelos loiros, e até mesmo alguns pais. Mas nada disso surpreendeu os ninjas e civis de Konoha. Eles já estavam acostumados. Ao longo do último ano, muitas pessoas de todo o mundo ninja vieram para Konoha. Era uma mudança que ninguém considerou incomum. Enquanto isso, Terumime e Pakura, acompanhadas por Mabui, Yujito Ni e Samui, exploravam Konoha e se maravilhavam com sua prosperidade. Não faz tanto tempo assim e já está tão próspero. Nós também fomos abandonados pelas nossas aldeias. Não precisa nos olhar com esses olhos, nós nascemos em Kumogakure. Talvez por compartilharem o mesmo destino, Mabui, Yujito e Samui sentiram uma ligação natural com Mei e Pakura. Afinal, de certa forma, eram todos almas gêmeas. Esse é o brasão do clã Yuki de Kirigakure. Como isso é possível? As pupilas de Terumi Mei se contraíram em choque ao ver uma senhora idosa carregando sua neta ao longe. O braço exposto da mulher ostentava o brasão do clã. Ao ver a reação dela, Mabui explicou. O clã Yuki foi acusado de traição e expulso de Kirigakure há cerca de 6 meses. Muitos de seus membros fugiram e se tornaram refugiados no mundo ninja. A restauração da terra dos redemoinhos aconteceu por volta da mesma época. O primeiro grupo de recrutas incluía membros do clã Yuki. Infelizmente, a maioria dos refugiados eram civis, e apenas 2 deles eram ninjas. Enquanto Mei ainda assimilava a perda de mais um clã de sua aldeia, Pakura já havia chegado aos portões da academia com Samui para encontrar alguém. Temari. Ao ver Temari, que estava sorrindo e parecia ter se integrado completamente a Konoha, a expressão de Pakura se tornou complexa. Temari, por sua vez, sorriu ao ver quem viera buscá-la. Irmã Samui, Lady Pakura, vocês finalmente voltaram. Aos olhos de Temari, após ser abandonada por seu pai, família e aldeia, Pakura foi a única que realmente a protegeu. Ela era uma desertora de Sunagakure como ela. Pakura, enquanto você estava em missão, Temari sentiu muita saudade de você. A voz alegre de Samui ecoou enquanto ela lançava um olhar cúmplice para Pakura, sinalizando claramente que aquilo era apenas uma desculpa para consolar Temari. Pakura captou a indireta e forçou um sorriso forçado enquanto Temari a abraçava. Sem jeito, ela disse, sim, acabei de terminar minha missão. E ai. Sob o sorriso inocente de Temari, Pakura e Mei trocaram olhares de choque. No fim, ambas esboçaram sorrisos amargos. Ficou claro que tudo estava à vista de todos. Konoha não escondia sua ambição. Sua intenção de unir o mundo ninja sob uma única bandeira era evidente.
Pessoas de todas as grandes vilas estavam se integrando perfeitamente, e o objetivo de unificar o mundo ninja não era segredo para ninguém. Ambos sabiam que aquilo era uma cena proposital, mas também sabiam que era real. Isso os deixou sem outra opção a não ser suspirar em resignação. Mesmo entendendo o jogo, eles não tiveram escolha a não ser participar. Essa estratégia começou com a conquista de corações e mentes. Ao pôr do sol, no escritório do Hokage, Uchiha Yoru ouviu um relatório da Anbu e não conseguiu conter o sorriso. Nada mal. Esses forasteiros precisam entender que o monitoramento é inevitável. Mas uma vez superado o período de confiança, devemos informá-los quando a vigilância for suspensa. Além disso, notifique a polícia e a academia para que se mantenham focadas neste assunto. Enquanto alguém viver em Konoha, é um de nós, não existem forasteiros. Sim. Após os Anbu se retirarem respeitosamente, uma Tsunade exausta, que acabará de dissipar seu clone das sombras, resmungou. Se não fosse pela sua ambição, eu não precisaria treinar tanto. Mas era apenas uma queixa. Embora as nuvens negras da vila tivessem se dissipado, Tsunade não parou de treinar. Eles haviam descoberto ameaças muito maiores. Tsunade, este mundo ninja está cheio de segredos e perigos. O homem misterioso que controla a Kyuubi, o chakra especial dentro de Naruto e Sasuke. E até mesmo a veia do dragão que leva a outro mundo. Quanto mais descobriam, mais pesado se tornava o fardo. O selo da veia do dragão é apenas temporário. Enquanto houver ambição, é apenas uma questão de tempo até que ou nós a ataquemos, ou ela nos ataque. Este é um ciclo imutável do destino. Com um sorriso resoluto, a vontade de Yoru começava a se fortalecer. Isso foi apenas o começo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.